Comecei vendendo chapéu para poder começar na vida empreendedora, quando eu tomei uma decisão. E aí a gente sempre fala sobre poder de mindset, né, cara? E talvez as pessoas pensem que isso é um assunto muito geral, muito amplo, mas na verdade não é. O poder de uma decisão, irmão, pode mudar tudo na sua vida. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos à primeira edição, ao primeiro episódio da P3Cast. Prazer, eu sou Vinícius Pugliese, host do podcast e fundador da P3 Company e mentor também da Mentoria Apollo. Eu tô aqui com meu grande parceiro, meu co-host, Thiaguinho. Prazer, pessoal. Thiago Daniel aqui, estrategista em tráfego pago e especialista em produtividade no lucro. Gestor sênior da P3 também. A gente está começando aqui esse projeto. Vai ser um projeto que vai mudar Salvador, com certeza. O mercado de Salvador vai aumentar a régua de novo. Aí já aumentou na Apollo. Vai aumentar agora novamente. E aqui é só o começo, tá? Vamos nessa. A gente não para, né? É subir na régua. É igual a gente fala, quem perde tempo é relógio quebrado, né? Pois é. Quem tá vivo é execução rápida e... Então se preparem, porque nesse podcast a gente vai trazer aqui os maiores cases da Mentoria Apollo. A gente vai trazer aqui players do mercado digital que vão agregar principalmente para você, que é uma urgência, que presta serviço dentro do digital, que é dono de agência e quer crescer, quer evoluir cada vez mais, assim como todos que estão aqui. E pra gente inaugurar, pra gente estrear esse primeiro episódio com chave de ouro, eu vou trazer aqui o Renan Andrade, que é mentorado da Apollo. Renan, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, Seja bem-vindo. irmão. Tamo junto, eu que agradeço pelo convite. Se apresenta pra galera aí. Eu que agradeço o convite. Fala, galera, beleza? Meu nome é Renan, sou mentorado da Apollo, a maior mentoria de agências do Nordeste. Sou CEO da Revo Company, e o Company veio por causa da P3. Massa. Coisa bacana, olha aí que coisa bacana. CEO da Revo Company, designer, web designer, gestor de projetos e com agência focada em infoprodutores. Show de bola. Antes da gente já começar de fato, já deixa tua curtida aqui embaixo, deixa um like pra gente ver que de fato tu vai curtir esses episódios que a gente vai trazer bastante aqui no YouTube. Já comenta aqui quem tu quer ver também aqui no podcast. E já nos segue nas redes sociais, Vinícius Pugliese. Vou deixar, vai estar aparecendo aqui na tela. Onde é que a galera te acha, Thiaguinho? O meu é Thiago T. Daniel. Thiago sem H, T mudo e Daniel normal. Onde é que a galera te acha? No Instagram, Renan Andrade, _, e já vai achar o melhor designer do mundo, Isso, do Brasil. assim que se fala. Show de bola. Antes da gente começar de fato, Renan, conta pra gente como é que tu conheceu o mercado digital, o que tu fazia antes de fato de começar, quando que tu começou de fato e quando foi que de fato começaram os teus primeiros resultados. Caramba, essa história é bem grande, mas vamos lá. Por que eu tô falando que essa história é grande, cara? Eu comecei no mercado digital ainda adolescente. Eu vi os primeiros anúncios da Hotmart falando sobre marketing digital, tal, não sei o que, eu vi. Eu acabei não aproveitando aquela onda de afiliado logo no começo, fui vendo a parada crescendo e tal. Só que a história é um pouco mais longa que isso, porque, assim, irmão, eu sempre vou crer e creio sempre que Deus ele vai guiar a nossa vida do começo até o final. Com certeza. Minha carreira começou quando eu vendia chapéu na praia, irmão. Caramba! Chapéu na praia. É doida. Por exemplo, Essa eu não esperava, não. Praia do Flamengo, Estela Maris. É por isso que eu tô te falando, essa pergunta foi, tipo assim, bem um ponto... Com quantos anos? Cara, eu tinha 14 anos, pô. Vou contar a história. Por exemplo, eu queria estudar. Sim. Beleza? Cheguei pra minha mãe, eu vim muito de baixo, irmão. Cheguei pra minha mãe e falei, pô, eu quero um computador. Ela olhou e falou, pô, não tenho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso te dar um material aqui, no final de semana você vai comigo pra praia pra vender comigo e aí você compra o computador. A gente foi, irmão, eu tenho uma memória até hoje, de 2 de novembro, não lembro o ano exato, mas 2 de novembro até fevereiro, o carnaval. A gente bateu na praia pegando os turistas, né? Pegava, Sim. tipo, mercadoria de 10, vendia de 70. Padrão. Então, botava o ROI no talo lá em cima. E aí a gente foi vendendo, né? Juntou o dinheiro e comprou o primeiro computador, pô. Massa. Aí foi quando eu comecei a estudar devagarzinho design e tal, fazendo as coisinhas ali na adolescência, né? E aí eu fui, beleza, comecei a fazer material de design, etc. Tanto que eu vou fazer até uma publicação depois do chapéu ao design e tal. Massa, uma pegada bacana. Mas enfim, tipo assim, eu comecei vendendo chapéu para poder começar na vida empreendedora. Adolescente, só que assim, patinando o resultado porque eu brincava de empreender, brincava de fazer as coisas, fazia uma arte ou outra começando no church, fazia muito pra igreja. Massa. Aí depois que eu passei esse período fazendo pra igreja exatamente, eu fiz uma oração, cara, e isso eu quero deixar muito claro. Tudo que eu tenho hoje foi com base em uma oração feita.
tá nesse podcast hoje foi com base em uma oração feita. O resultado que eu tenho hoje foi com base em uma oração feita. Deus me entregou tudo que eu pedi em oração. E eu lembro de uma oração que eu fiz que foi... eu quero começar a atender empresa. Não quero ficar atendendo igreja porque eu não vou falar mal do mercado church, porque senão alguém vai vir com hater aqui pesado em cima de mim. Mas assim, irmão, paga bem pouco e cobra muito. Sacou? Quem tá dentro sabe. Oi? Quem tá dentro sabe. Quem tá dentro sabe. Tá todo mundo aqui dentro, né? Todo mundo faz parte de marketing de alguma igreja aqui. Exato. E assim, como eu atendia muita igreja, mas enfim, acabei deixando isso pra lá. Mas meu resultado veio quando eu comecei a atender algumas empresas, cara. E aí foi, tipo assim, eu nunca trabalhei CLT. Não, minto. A única vez que eu trabalhei CLT foi em uma rede de academia. Pique pandemia, porque tava pegado pra todo mundo. Mas meu resultado começou a acontecer no dia que eu saí de lá. Eu tomei a decisão e falei, vou começar um projeto que realmente vai desenvolver. Mas, assim, para ser bem amplo, eu era um prestador de serviço desde a época da pandemia até o ano passado. Eu prestava um serviço de forma avulsa, eu era um freelancer, já tinha um resultado, já faturava 5 dígitos. Você era o que a gente chama de urgência, né? Urgência, é uma urgência completa. Assim, com várias dores de cabeça, com vários problemas, tentando escalar sem resultado, sem conseguir avançar, sem conseguir ir, mas sempre batendo esse teto, né? Até quando eu decidi no ano passado, setembro do ano passado, esse mês faz um ano, que eu abri de fato a Rivo. A Rivo mesmo tem um ano, faz um ano, semana que vem. Boa. Tanto que a gente vai fazer a comemoração de aniversário no final do ano. Já chama a gente pra... Perguntar isso agora, qual é a data do aniversário? Já é final do ano, vai ser uma mansão. Vai ter o convite. Finalzinho de dezembro? Vai ter um convitezinho. A gente já se autoconvida, né? Já se autoconvida, mas você já tá no plano já, já tô pensando aqui por chamar os mentores e tal. Massa demais. Se der lá. Mas enfim, a gente vai fazer essa comemoração, mas tem um ano, porque eu decidi e falei, tipo assim, foi quando a coisa começou realmente a mudar. Quando eu tomei uma decisão. E aí, a gente sempre fala sobre poder de mindset, né, cara? E talvez as pessoas pensem que isso é um assunto muito geral, muito amplo, mas na verdade não é. O poder de uma decisão, irmão, pode mudar tudo na sua vida. E eu vou falar o seguinte, que é a mesma coisa que eu falei contigo quando eu fechei a mentoria. Não é que talvez o resultado que eu tenho agora, que eu comecei a ter e tal, esse eu vou deixar para depois, que esse é um outro assunto. Mas enfim, segura aí. Segurar um pouquinho. Mas respondendo a pergunta, eu comecei a ter resultado exatamente, cara, no ano passado. Mas assim, os primeiros resultados já tem aí uns 5, 6 anos que eu tenho de mercado. Eu tenho 5 a 6 anos de mercado dentro do digital. Dentro do digital. E de fato, resultado expressivo que Ano tu começou passado. a ter do ano passado pra cá. Show de bola. Exatamente. Cara, e me diz uma coisa, hoje tu tem um sócio também que é o Max, né? O Max, Conta pra gente como é que você conheceu esse sócio, como é que foi a história, porque, por exemplo, hoje, na minha antiga sociedade era eu e o Wendel na época, e pô, a gente também tem toda uma história de como a gente se conheceu e tudo mais. Como é que foi essa história? Ou foi, quer ser meu sócio? Quero, vamos lá. Ou foi bem avulso, assim? Não foi não. Vamos lá. Essa é outra história complicada também, porque, eu sempre fui muito sozinho, né? Fazendo tudo, tal, construí o que construí também sozinho. Só que com sócio a gente não divide lucro, a gente divide problema, irmão. Então, tipo assim, quando ele chegou, eu tinha passado por um problema de ter tido um prejuízo de uns 12 a 14 mil reais com o tráfego pago. Eita. Entendeu? Eu te contei essa história não, né? Não, conta aí. Irmão, eu coloquei um gestor para poder trabalhar comigo, né? Sim. 2 operações diferentes, na verdade. Tinha um gestor em uma e outro gestor em outra. Operações que eram grandes, assim, para o valor considerado, foi grande. Aí teve um problema no contrato, tal. O resultado não veio. E, assim, ficou uma situação muito complicada. A gente teve que fazer algumas evoluções, tal. Algumas pessoas me ligaram querendo me processar. Só que não foi culpa minha. Foi culpa do gestor que eu coloquei. Não tem nada a ver comigo. Tipo assim, eu era o cara comercial que tava operacionalizando, pegando um cara no ponto A, o outro no ponto B e juntando. Fazendo a ponte. Não querendo fazer polêmica, mas sem citar nome, esse gestor aí é aluno de algum grande mentor do mercado, alguma coisa assim? Tá, pode continuar. Mas você queria polemizar, mas Depois você conta. Já entendemos. No bastidor eu conto quem é. Mas aí eu tomei um prejuzão, velho, de 12 a 14 mil. Foi, 12 a 14 mil. Quando a gente, um foi prejuízo porque não deu resultado, o outro foi prejuízo porque esqueceu o botão ligado. Nossa. Tipo assim, foi no... Deixou gastando a verba. Deixou gastando a verba, sacou? E era uma empresa de alguém que eu considero muito até hoje. Falei, fiz um acordo, a gente foi resolvendo e tal. Nunca, assim, irmão, nunca que chegou um problema pra mim, eu não deixei de resolver. Resolvi tudo. Mas tive esse problema. Aí eu falei pra quem tá me ouvindo entender,
Eu sou designer, web designer, foco muito na parte visual, estratégica, de conteúdo, falo muito para infoprodutor, crio produtos. Todo dia, irmão. Ontem eu estava criando um produto para um arquiteta. Acredito. E eu vou te falar o seguinte, eu modelei a mentoria da Apollo para poder falar, ó, eu sei que isso aí, isso Tem aqui dá que certo. modelar os bons, né? Tem que modelar os bons. Então, Eu modelei e falei assim, a gente vai fazer desse jeito aqui que eu sei que vai dar certo. Então, tipo assim, eu modelo uma galera que é interessante e o modelo de vocês é bacana. Então, tipo assim, eu crio o produto, faço isso, mas eu não sou o cara de operacionalizar o tráfego, irmão. E nem sei pra onde é que vai. E, Sério? sinceramente, não quero saber. nem precisa. Nem precisa, né? Não quero saber, não tenho, assim, o menor saco pra querer saber. E, de fato, não preciso. Aí eu falei com o Max, falei, mano, eu tenho vários problemas aqui nessa parte. Eu tenho uma filosofia comigo, que eu não acho que o meu cliente tem que ficar falando com várias agências ao mesmo tempo. Não quero isso. Mesmo que tenha uma agência que seja só focada em tráfego, eu não quero que a comunicação do cliente comigo seja rompida por uma outra pessoa. Eu quero que a comunicação permaneça 100% aqui dentro. Eu não quero atender assim, todos os setores, mas eu quero que a comunicação fique toda aqui. Então, eu quero que a parte do tráfego também seja amarrada aqui dentro. E é uma coisa que a gente já conseguiu fazer, né? Todos os clientes que a gente tem de tráfego hoje, que é parte da minha metodologia mesmo, eu vou explicar a vocês depois, foram upsell, cara. Foi a galera que já estava com a gente e eu vendi o tráfego. Já fazia social media, já fazia site, já fazia alguma coisa, eu fiz upsell e eles ficaram comigo, entendeu? Boa. E todos confiam em mim pra caramba, então foi mais fácil para poder fazer esse upsell. Só que aí, quando eu encontrei com o Max, foi até no mesmo projeto que a gente já tinha conversado, que eu conheci também o rapaz, que a gente fez a operação junto, eu conheci ele lá, né? A gente fez toda a operação junto, tal, não sei o que. Só que aí ele acabou saindo do projeto durante um tempo, a gente já tinha se conectado, eu falei com ele, cara, eu preciso resolver essa parte interna do tráfego. E para isso eu preciso de alguém que Deus tenha me direcionado. Eu tinha orei muito para poder chamar ele. Foi uma decisão muito, muito assertiva, assim, e ele chegou resolvendo os problemas que eu tinha antes e está resolvendo outros problemas que nascem, principalmente desse setor, que é o setor que eu menos domino. Então foi muito mais nesse sentido. E até porque, a nível de modelo de negócio, eu já falei isso até com o Vinho algumas vezes, social media a gente tem 3 custos. Gestão de tráfego a gente tem um custo só. Então é mais rentável a longo prazo vender o tráfego do que vender o social media, por exemplo. E aí a gente pode abrir isso aqui depois com mais tranquilidade. Só que assim, entendendo isso, eu arrumei a casa pra gente começar a escalar e vender mais o tráfego, entendeu? Justamente porque eu sabia que era mais rentável a longo prazo, tinha mais recorrência, etc. A margem de lucro é maior. Muito maior. Dá menos dor de cabeça. É mais fácil de tu tangibilizar resultado. Muito mais. Porque o cliente que investe ali em social media, ele vai te cobrar vendas, só que se ele não investe em tráfego pago, você vai ficar dependente do orgânico. Isso faz parte de uma metodologia minha, cara. Tipo assim, todo cliente, a cliente que entrou ontem, por exemplo, vendia ontem, eu esqueci até de botar o sininho lá no grupo. Olha aí. Toca o sininho, mano. Vendinha, pô, a gente vendeu ontem. Por exemplo, todo mundo que chega, na grande maioria, irmão, quem chegar pra mim tá com o Instagram ainda bem bagunçado, tá bem cru ainda. Ou até tá, assim, já fez alguns investimentos, fez alguma coisa, mas não tá do jeito certo ainda. Tipo assim, se botar o tráfego, vai mais torrar dinheiro do que fazer dar certo, entendeu? Aí eu geralmente crio um plano pra essa pessoa. Eu te mostrei isso lá no dia que a gente tava fazendo a proposta, que tem o plano de assessoria. Eu mostro o mapa de custo. O que ele gasta no mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Pra saber quais são os custos, fotografia, tal, todo o posicionamento que vai ter. E aí, geralmente, no mês 1, eu faço todo o posicionamento na rede social. Vem meu social media, a galera da minha equipe, para poder fazer a parte de criação de conteúdo. E, geralmente, no segundo mês, já evolui pro tráfego. Segundo pro terceiro mês, já evolui pro tráfego tranquilamente. Só que já está em contrato. Perfeito. Ele já sabe que no terceiro mês, ele vai ter, já, tipo assim, o primeiro mês... primeiro e segundo mês é 2 mil. Posicionamento. Você começa com posicionamento. Isso. Para poder segurar, tipo assim, para amarrar as coisas, para dar o resultado mais efetivo no tráfego. Arrumar a casa para depois conseguir escalar ali bonitinho. Irmão, eu faço isso Perfeito. com todo cliente. Geralmente, o cliente que já chega querendo tráfego, ele geralmente antes precisa do posicionamento. Eu vou seguindo esse passo a passo, essa escadinha, né? Sem e eles dúvidas. entendem isso para poder reunir tudo e conseguir escalar com mais tranquilidade. Então, como eu faço isso, a parte social media dá um pouco mais de resultado para eles. Então, a gente não fica só focado no orgânico, porque por focar só no orgânico vai ser bem complicado. Mas eu coloco na cabeça dele o seguinte, o social media vai preparar para o que vai acontecer no tráfego. A gente vai fazendo trabalho e tal, até para o tráfego. A gente não ficar refém do orgânico é complicado. Muito complicado bom. demais. Agora, assim, uma coisa que você falou aí sobre sua história que me deixou com uma coisa assim, martelo na minha cabeça. Tu vendia chapéu, certo? Vini vendia geladinho. Isso eu vendia coisa na escola, doce, brinco, um monte de coisa assim. Então, todo mundo que começou assim de baixo já tem
essa veia empreendedora, né? Uhum. De lá pra cá, o que é que se identifica que foi seu maior desafio que fez você enxergar ali no empreendedorismo sua porta de saída desse maior desafio? Tá, reformula a pergunta que eu não entendi, não, desculpa. De quando você começou a empreender de fato ali no Chapéu, Show. até a sua virada no digital, qual foi o maior desafio do ponto A pro ponto B? Cara, o maior desafio do ponto A pro ponto B, pode parecer que não, mas foi mentalidade. De verdade. Eu tinha uma mentalidade muito escassa, irmão. Tinha algumas dificuldades, assim, de entender algumas coisas. Hoje não, hoje quem conversa comigo percebe que eu tenho uma mentalidade muito certa do que eu quero. Sim. Mas até chegar nisso, eu tinha uma mentalidade escassa, eu achava que eu não ia conseguir, minha cabeça sempre me jogava para baixo. Eu sempre me autossabotava. Pronto, autossabotagem. Acho que essa é a melhor palavra, autossabotagem. Autossabotagem na procrastinação, autossabotagem na mentalidade. Era o que sempre travava. Não era porque eu não sabia. Na verdade, são duas coisas, autossabotagem e gestão, velho. Acho que gestão é uma coisa importante que sempre me travou bastante. Mas principalmente autossabotagem. Tipo assim, sabia que eu podia, mas na minha cabeça eu era inferior demais, eu não tinha como chegar onde talvez alguém já chegou, ou talvez até... Crença de merecimento, na verdade. Crença de merecimento, perfeito. Exatamente. A autossabotagem foi o que mais me travou até... Quando eu desbloqueei isso, foi quando desbloqueou todo o restante. Quando você desbloqueou isso? Cara, eu posso dizer que... Ano passado não, no final do ano retrasado. Foi quando eu acho que deu aquele desbloqueio bacana. E como foi esse momento aí de desbloqueio? O que é que aconteceu que você desbloqueou agora? Cara, vamos lá. Eu sou muito... Vou falar sempre sobre fé, porque é a minha fé que me conduz o tempo todo. Cara, eu vou te falar que foi primeiro um papo com o meu pastor. Meu pastor, ele chegou pra mim e falou assim, Renan, ele também é empreendedor, né? Massa. Ele é designer, na verdade, também, que nem eu, tá? A gente troca muita ideia, muita figurinha sobre isso. Aí ele falou assim, Renan, você é muito bom de ideia, cara. Você argumenta muito, você fala bem, você tá aqui, você tem várias ideias massa. Só que o seu maior problema é que você não executa nada que você fala. Acho que a virada de chave tá nesse ponto aí. De verdade. Porque depois, nessa conversa com ele, que eu cheguei em casa e fiquei assim, ó, olhando pra cima e falando, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Será que eu venho do PLR? Eis a questão. Será que eu vou pro Tigrinho? Não. Caramba. Mas veio essa auto-reflexão. É isso, é a auto-reflexão de tipo assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa errada, o que eu preciso é executar o que eu tô fazendo. Ponto. E aí foi quando eu comecei a entender, tipo assim, se eu não for fazer, ninguém mais vai fazer. Eu comecei a executar o máximo que eu podia. E foi quando começou a dar mais resultado. Foi a partir dessa conversa com ele. Então, obrigado, meu pastor. Tamo junto. E aí você pega esse gancho aí da tua crença de automerecimento logo no início dessa transição de vender chapéu e começar a empreender no digital, pra hoje você se posiciona como? Tu é o maior do quê? Não entendi. Como é que tu se posiciona hoje como designer, web designer, né? Designer web designer. Mas o maior do quê? Do Nordeste, do Brasil? Do Brasil, irmão. Do Brasil. Ninguém bate uma página como bate a minha. Antes, quando a gente tava conversando mais cedo, antes de gravar, ele tava falando, pô, não, eu vou falar que eu sou o maior da Bahia. Modéstia à parte, o maior do meu bairro. Não, ele falou que era o maior da Bahia, aí depois foi do Nordeste, aí ele falou, não, não vou falar que eu sou do Brasil porque eu vou ser mais humilde. Nada de humildade, irmão. Mentorada aparece. Nada de humildade. O cara saiu de você mais humilde pro nada de humildade. Do 8 a 80, assim, do nada. Mas, pô, se você não acreditar, se você não confiar que você é o melhor do teu mercado, ninguém vai confiar por você. Ninguém confia, irmão. Ninguém confia. Assim, uma coisa que eu ouço muito dos clientes, desde que eu virei essa chave na minha cabeça até agora, é tipo assim, Renan, quando eu sento para conversar com você, eu sinto paz. Sinto confiança, porque eu sei que você sente confiança no que você faz. De verdade. Quase todos os clientes que eu sento para poder conversar me falaram a mesma coisa. Tipo assim, eu fechei com você porque eu senti confiança em você. Eu vi que você é um cara... Esse assunto rolou no último hot seat da Apollo, tu lembra? Lembra, confiança fede, não foi? Confiança fede, irmão. Que foi um dos alunos estava perguntando assim, olha, eu ainda não tenho prova social, eu devo fazer tal coisa. Daí a gente conversando lá, a gente chegou nesse ponto. Falei, cara, se tu sabe o que você faz e você é bom nisso, e você sente essa segurança, passa isso pro seu cliente. Ele vai sentir a segurança. Segurança de fato fede mesmo. Não, confiança fede demais, irmão. E eu vou te falar o seguinte, isso em tudo. Postura, posicionamento, quando você chega, como você fala, como você se comporta. Total. Eu treino como você olha, como você sorri. Isso, exatamente. Então, por exemplo, toda reunião, eu tenho uma máxima comigo. Sentou comigo em uma reunião, fecha. Eu não, tipo assim, nunca sentaram comigo e falaram assim, pô, não vou. Só se não tiver dinheiro mesmo. Fecha dentro da reunião, tá? Tem que fechar dentro da reunião. Dentro da reunião. Isso aí tá cravado já. Já fecha dentro da reunião. Mas é tipo assim, confiança fede muito, irmão. Mas principalmente no presencial. Sim. No online, beleza. Mas no presencial, principalmente. Você chegar assim, pô, cabeça baixa, tal, não sei o que.
sempre se jogando mais pra baixo é complicado. Agora, quando você chega com mais presença, não tem o que fazer, irmão. É fechamento na hora. E você só chega nisso você sendo perito no que você faz, né? Exato. Porque, igual a gente falou também nesse Hot Seat, não adianta você mentir sobre algo que seu cliente também sente. A confiança Sim. fede e a mentira exala igual. Sabe quando você tá numa roda Faz de diferença. network e a galera começa a cantar a vitória, cantar a conquista, e você fala, eu acho que... Algo de errado não tá certo aqui. Tem um negócio errado aí. Assim, Tem a um gente negócio conhece errado, uma com galera aqui do nosso certeza. meio. É. Mas você não precisa nem falar, você já sente. Com Que a pessoa certeza. canta muito a vitória, canta muito a conquista. A história do cara é perfeita. A história do cara é perfeita. Nunca teve nenhum problema, nenhum desafio. Não tem um gargalo na vida da pessoa, uma vida perfeita, ele vende essa vida perfeita. Exato. Tô ligado. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos entrar mais a fundo no conteúdo, que é basicamente Show. o seguinte, Renan, tu contou sobre tua trajetória, como tu começou, tudo mais, a empreender de fato, tu comentou como que tu conheceu o teu sócio também, que é o Max. Uhum. Agora, me diz pra gente aí, lá em maio desse ano, 2024, teve a Apollo Experience, a primeira edição. Isso. Quero saber como é que tu conheceu a gente, como é que tu foi parar na Apollo Experience, o que tu achou também da primeira edição, como é que tava a tua agência até aquela época e como é que tá a Revo hoje, depois que você participou da Apollo Experience, depois que tu entrou na mentoria, como é que tá também o teu planejamento ali, pegar essa linha do tempo, até os teus planos ali pro final do ano. Porque tu já chegou aqui falando que já quer pegar de 500 mil faturados Com e que acabou. certeza. Ele chegou aqui olhando pra de 500. Não tem nem Tô 6 namorando meses de já. mentoria ainda. Nem 6 meses. Mas conta um pouquinho pra gente essa trajetória aí, como é que foi? Não tem 5 meses. Não tem 5 Não tem meses 5 ainda. meses. Cara, vamos lá. Quando eu cheguei lá, primeiro como eu conheci vocês. Eu conheci vocês por anúncio, cara. O Tráfego Pago contou, né? Pago, pô. Eu vi lá, mentoria, Apollo Experience para agência e urgência. Eu fiquei namorando um tempão, né? E eu tenho uma máxima comigo. Os gestores de tráfego que me apedrejem se quiser. Mas eu olho um anúncio, cara, e eu falo, pô, vou ver se esse gestor de tráfego é bom. Aí eu saio. Falo assim, eu olho até, gosto e tal, mas não compro. Aí eu saio e falo assim, vou esperar pra ver se o gestor é bom mesmo, O se ele remarketing. me persegue. Eu toda hora descia e Apollo, Experience, evento, urgência. Eu falo, pô, os caras tá perseguindo bem. A estratégia desse tráfego foi só pausa quando vende. Só pausa quando vende. Aí eu, beleza, fui perseguindo, fui vendo e tal. Aí, na verdade, o meu ponto de decisão de ir pra lá foi Luigi, pô. Que eu já porque foram acompanhava vários em Luigi. marketing, pô. Fato. Eu trouxe uma galera pra ser embaixador, aí tem o tráfego, aí um fala pra um, fala pra Conteúdo, outro. o pessoal compartilhando, Conteúdo. tudo mais. Aí Luigi começou a postar. Como eu já, por ser designer, né, eu e ele já trocavam uma ideia pelo Instagram. Aí eu vi ele postando e falei, pô, o cara geralmente deve estar envolvido em uma coisa que também é interessante, né? Eu falei, pô, eu vou pra poder ver. Sim. O que é? Aí chamei meu sócio e falei, bora descer pra esse evento, acho que vai ser massa e tal. Eu paguei logo o meu. Logo depois ele pagou o dele e a gente foi. Mas foi anúncio e veio, assim, a galera comentando. Massa. A minha agência, cara, você quer que eu fale números também? Pode ficar à Pode vontade. falar, filho. A minha agência, a gente faturava até 15 mil reais, mano. Não passava, irmão, eu lutava, mas batia ali O 13, teto, né? 14, 15, mas não passava dos 15, vendendo site, vendendo rede social, mas ainda assim, um resultado travado. Naquela época eu olhava, eu falava, pô, cara, tô ganhando um dinheiro. Na minha cabeça eu tô bem, sacou? Mas eu queria mais também. Mas eu falava, tipo, sempre travado ali naquele resultado e tal. Falava, pô, preciso fazer alguma coisa que seja o ponto de virada, né? Aí eu tava aí a gente foi pro evento, o evento foi top demais, o Apollo Experience foi muito bacana. Sinceramente, eu estando lá, pra quem já participou, se eu tivesse olhado com mais cautela antes, eu teria pagado o VIP pra estar mais na frente e ter alguns acessos que eu não tive naquele dia, por ter sido um pouco escasso e pagado Sim, a start, parte... né? Então, tipo assim, hoje eu entendo que acesso, irmão, é uma das partes mais importantes da vida. Sim. Ou seja, estar ali na frente, por exemplo, me daria alguns acessos que eu não tive. Eu falei, depois daquele dia, na verdade, em alguns momentos, vivendo no presencial, eu entendo hoje que, tipo assim, irmão, a gente tem que pagar o maior ticket do evento e tá lá pra ter os maiores Aí ele acessos. já aprendeu pra segunda edição, pô. Entendeu? Já aprendi pra segunda Vai edição, pegar o VIP acabou. Black. VIP Black. Pronto. O VIP isso. Black, mais Black, Black. Master. Exatamente. A da ponta, exato. Então, tipo assim, o acesso ele vale muito a pena. Então, olhando a experiência do evento, eu iria dessa vez para O VIP, aquele né? setor da frente, o VIP, né?
Mas assim, o conteúdo extraordinário, o valor que eu paguei, acho que não vale nem 10% do que aconteceu ali dentro. Foi Só de extraordinário. conversa ali você já deve ter retornado. Já, irmão, só de papo que eu tive, de network que eu peguei, coisas que eu negócios que eu fiz dentro da própria Polo, pessoas que eu conectei lá dentro. Já, tipo assim, pagava o ingresso e já supria muita coisa, e fora o conteúdo que a gente recebeu lá também. Sacou? Fora o conteúdo, velho. Fora, tipo, por exemplo, a plataforma de vendas que eu boto meus clientes, eu acabei mudando, pô. Pra que vocês usam. Pode falar, não. Pode falar. A Green patrocinadora. Pronto. A gente tá levando uma galera pra Green, pô. Porque a Green, ela me deu algumas condições e... Suporte é bom também. Um suporte muito bom, entendeu? Aí eu falei, pô, tô pagando... E gerente de conta, sucesso do cliente, grupo no WhatsApp. E eu te falar o seguinte, eu não tinha fechado com eles, não. Aí eu tinha feito um primeiro papo, tal. A gerente, o pessoal sempre me mandando mensagem, perguntando como é que você tá, tal, como é que estão os projetos. Então, no fim das contas, o suporte foi bem bacana, então a gente tá acabando. E a área de membros é linda, pô. Eu amo aquela área de membros, que ela pega pique Netflix e tal. Que, por exemplo, pra ter uma área de membros daquela, geralmente a galera contrata externo. Academy, member alguma coisa lá. Mas só pra você ficar divulgando. Aí na hora bota o PIN. Não, mas o que eu tô falando é porque a galera contrata externo, porque eu faço isso pros clientes direto. Além de pagar já a taxa da hospedagem do curso. Isso, aí tem que pegar uma área de membros externa pra poder colocar lá pra dentro. Na própria Green, por exemplo, tem tudo já lá tem dentro. Lá, exato. Tem tudo lá. Facilita muito, né? Tudo centralizado. Demais. Aí, tipo assim, fora o conteúdo que foi absurdo, sacou? Conteúdo comercial, conteúdo gestão. Eu não me seguro pra entrar em conteúdo não, irmão. O que eu mais tenho de princípio é agregar valor ao máximo sem segurar nada. Fora os mentores que estavam lá, porque minha área maior é infoprodutor, né? Teve gente até que queria conversar com um mentor lá e eu em cima do rapaz o tempo todo pra gente poder pegar. E ele me deu vários ganchos naquele dia, né? Que eu aplico hoje no negócio e tá rodando lindo, bonito. Só que ele me deu o ponto inicial, que às vezes o que falta não é nem o contexto total, às vezes é só o ponto inicial que falta. Eu ia te perguntar isso agora, qual foi o maior insight que você pegou na Apollo naquele dia lá? Cara, um formato novo de captação não para clientes para mim, mas, por exemplo, como eu vendo muito produto digital com os meus clientes, é uma forma nova de fazer uma captação mais assertiva, trazer esse lead para dentro e fazer mais vendas para ele. Que foi, por exemplo, uma estratégia de e-book. Eu consigo resumir isso fácil. Sim. Por exemplo, ao invés de fazer uma página de captura para um evento gratuito ou talvez um evento online, vender um front-end e do que for o front-end a gente levar para uma segunda oferta ou pegar uma captação dessa pessoa para fazer uma segunda oferta em um outro momento. Sim. Mas sempre vendendo um produto de front, sacou? Inclusive esse conteúdo aí a gente vai trazer nesse mês pra galera da mentoria. A gente trouxe uma especialista que fatura 200, 300 mil por mês com essa estratégia aí. Bom demais, irmão. Já bom se demais. Prepara. É isso, tipo assim, a gente já tá aplicando isso, já tá dando um resultado. Então, por exemplo, eu ouvi isso dele no palco. Aí eu cheguei no privado só pra poder trocar uma ideia, pra amadurecer um pouco mais, porque a gente acaba tendo acesso aos mentores lá também, então a gente acaba podendo conversar um pouco mais. E aí, nessa conversa que eu tive, ele me mostrou essa estratégia, a gente começou a aplicar, começou a vender, começou a funcionar, começou a dar certo. Então, todo lead que vinha pagando um front-end, meio que, por exemplo, o custo do tráfego se justificava pelo front, porque a gente vendia depois. Se pagava o tráfego e você acendia o cliente para outros produtos da esteira. Isso, exato. E essa é a ideia. Então, tipo assim, a gente tá fazendo isso com quase todo cliente, pô. Desde o dia que a gente saiu da Apollo. Desde o da Apollo Experience. Aí sim, respondendo a pergunta. A gente faturava mais ou menos esses 15 mil, vendia isso e tal. Não, eu acho que a gente tinha uns 2 clientes de tráfego só. Tava bem embrionário ainda algumas coisas. E, tanto que Max tinha pouco tempo de sociedade comigo. A gente tinha pouco tempo que a gente tinha começado de fato o trabalho. Mas nessa hora aqui, irmão, depois que a gente passou pela Apollo, eu vou falar o seguinte. No dia que eu fechei o contrato, parece que uma virada de chave aconteceu na minha cabeça. De verdade. Porque antes de começar o conteúdo, e antes de começar a ser acompanhado, o resultado já começava a vir. E eu falei isso com o Max. Falei, mano, tudo é ambiência e frequência. Total. Tudo é ambiência e frequência. Não é só pelo conteúdo. Porque depois do conteúdo, várias coisas que eu estou fazendo na empresa melhoraram principalmente internamente. E em vendas também, mas principalmente internamente. Mas só em você tomar uma decisão de estar no ambiente certo, doideira, você muda uma mentalidade e fala assim, pô, eu vou pra cima e vou fazer acontecer. Eu ia te falar isso, o mais importante do que esse ambiente e a frequência foi a decisão que você tomou. Não é aquela frase que a gente fala sempre. Decisões definem destino. Decisões definem destino. Exato, irmão. Literalmente. Não, literalmente, eu concordo 100%. Aí, por exemplo, naquela decisão daquele dia que eu tomei, eu já saí de lá fazendo várias conexões, várias coisas, e não só dentro da Apollo. Eu já fui pensando em pessoas que eu podia ligar, o que eu podia fazer, o que eu podia conectar.
E a gente começou a fechar contrato adoidado, irmão. E aí, Vini chegou na call de onboard comigo e falou, irmão, a gente precisa botar uma meta. A meta é dobrar o faturamento. Falei, beleza, vou botar sangue no olho pra poder fazer isso. Isso em 3 meses, tá? Dobrar faturamento em 3 meses. Em 3 meses. Mas a gente dobrou em 2. Só que na minha cabeça, vamos lá, na hora que eu dobrou em 2, eu falei, pô, vamos ver se não foi sorte, vamos ver se mantém. E a gente manteve. Então a gente manteve, agora a meta já é ir para 60. O método funcionou. O método funcionou. E vamos lá, eu vou te falar o seguinte, gente, tem coisa que não são coisas extraordinárias, beleza? Mesmo com conteúdo, mesmo Vini tendo um conteúdo extraordinário, em poucas palavras, você mudou algumas coisas na minha cabeça que foi o pontapé inicial, irmão. Você não tem ideia, não. E aí nessa hora a gente foi pegando algumas coisas. Aí do que já tinha gravado, por exemplo, a gente pegou peguei vários insights de processo interno que eu não tinha. Irmão, eu não tinha processo interno. Nenhum. Como é que escala assim processo interno? Não tem como, irmão. Doideira. Não tem. Outra coisa, por exemplo, que eu nunca tinha visualizado que eu um dia teria é um gestor de projeto. E eu já tô, tipo assim, já tô terminando. Batendo a meta que a gente vai bater esse mês, já vai entrar um gestor de projeto que eu quero para poder assumir e me deixar mais livre. Eu preciso de um gestor de projeto, sacou? Eu preciso de alguém interno. Justamente pelo fato de que é muito mais demanda do que tráfego somente, entendeu? Mas, por exemplo, eu nunca tinha visualizado que eu precisaria de um gestor de projeto. Não sabia qual era, tipo assim, como operacionalizar isso. Não tinha como, irmão. Não sabia para onde ia essa ideia. E foi na Polo que eu entendi como é que funcionava esse processo mais interno. E eu sempre me questionei o seguinte. Eu me questionava que talvez eu não soubesse isso porque eu nunca tinha trabalhado de fato para uma agência. Eu falava, pô, não sei qual é o corpo de uma agência porque eu nunca trabalhei para uma. Aí eu falava, tô como? Aí eu falei, pô, o mais certo é a gente pagar. Foi isso até o poder de decisão no dia da mentoria. Foram algumas coisas. Essa foi uma delas. Pô, os caras já estão escalados. Os caras já deram um resultado. Já operacionalizado isso há um tempo já. Então, eles sabem o que estão fazendo. Então, eles vão conseguir me dizer qual que é o processo que eu tenho que seguir para organizar o time. E foi basicamente o que foi acontecendo. Eu fui devagarzinho, arrumando. Meu time dobrou, praticamente. Não porque eu queria aumentar o custo, é porque, querendo ou não, para a social media eu preciso de mais gente mesmo, mais braços, está tudo certo. Meu custo continua ainda equiparado, mas eu tive que trazer mais gente para o time. Mais gente para poder trabalhar comigo. Muito bom. Você acaba entrando naquele ponto que eu sempre falo, né? A organização precede o lucro. Uhum. E a sua decisão no momento de entrar na Polo, você acabou sem nem saber, né? Pegando acesso a tudo isso, né? Aos mentores, os insights, a organização, o processo, metodologia que funciona. O ambiente. O ambiente, cara. Fora que até no grupo o pessoal se ajuda muito, né? A gente troca muita ideia demais lá e se ajuda. Fora, por exemplo, tem gente que até chega no meu privado porque, vamos lá, irmão, eu tenho uma máxima comigo. Eu sou designer, cara, e web designer. Quem tava no Apollo Experience sabe que tinha pouquíssimo designer. E eu gosto de ir para evento assim porque você acaba sendo meio que único, né? Sim. Eu vou até contar uma coisa bacana a vocês. No dia do evento, toda hora que falava de designer, geralmente o gestor de tráfego fala mal de pra designer. você também, né? É isso, mas eu, de forma intencional, logo de primeira, já falei logo. Já se posicionou. Posicionei, porque toda vez que Vinícius falasse alguma coisa, eu queria que ele falasse pra mim e que todo mundo olhasse pra mim também. Boa. Então, isso foi muito intencional. Então, as pessoas que estavam ali, talvez tivesse outro designer. Mas naquele dia, eu era o designer que a galera tava procurando e o Luigi, porque o Luigi a galera já conhece. Mas, enfim, no fim das contas, essa foi a minha experiência. Não, o Luigi ficou pé da vida porque os eventos que o Luigi vai só tem ele. Aí tinha ele e você. Verdade, os eventos que o Luigi vai só tem ele e você. pô. Aí ele falou, caramba, mais um concorrente. Não sou o único. Agora, quer ver uma coisa? Por exemplo, sabe como foi que eu vendi bastante nessa vida também, irmão? Fazendo muita parceria com o gestor de tráfego. Porque o gestor, pô, ele tem meu cliente na mão. Sim. Eu tenho uma máxima comigo que é, tipo assim, se eu quero vender mais, eu posso fechar parceria com quem tem meu cliente na mão, que foi o que a gente tava falando nos bastidores aqui, daquela negociação que eu fiz. No fim das contas, eu preciso só no offline, né? Fora o digital, fora anúncio, fora todo o restante. Mas em backstage, no bastidores, você pode ter uma negociação com pessoas que têm seu cliente na mão e que você pode fazer uma negociação com ele e ele ganhar, você ganhar e tá todo mundo ganhando uma parceria, junto. Né? Bom pros dois. Claro, mas tem que ser com alguém que tenha seu cliente na mão. Por exemplo, gestores de tráfego, alguns gestores que eu conheço, eu já falei, isso deu certo, né? Fechar algumas parcerias até, tipo assim, até com alguns designers para poder fazer o ideal. Pô, tem um gestor aqui que é bom, tal, não sei o quê. E funcionou. E eu já indiquei também muito para muito gestor de tráfego, né? Sim. Muito cliente meu. Hoje que eu parei, porque hoje eu não sou mais só designer. Hoje ele é full service. Hoje eu sou uma agência que pega desde o começo e leva a pessoa até o resultado final. Faço esse acompanhamento total. Então, hoje eu não faço indicação. Hoje fica dentro da agência. Boa.
Ela Você fica no resolve bolso. tudo lá, né? Dentro da agência você resolve tudo. É. Qualquer E coisa até o que a eu gente não procura. resolvo, cara, diretamente, eu tenho um parceiro para resolver. Por exemplo, eu não tenho um fotógrafo dentro da minha equipe. Não tenho. Nem preciso ter para o que eu faço. Pelo menos até agora, no meu modelo de negócio, não precisa. Tem um parceiro. Mas eu tenho um parceiro. E a minha comunicação fica direto com esse parceiro. Então, no fim das contas, ele trabalha comigo e vice-versa. Ele é a mesma coisa quando vem de lá para cá. Eu tenho essa parceria, ele vai lá fazer o que tem que ser feito, entrega o resultado, mas aquele ruído de comunicação entre a agência e o cliente não existe, um contato externo, entendeu? Perfeito. Que eu realmente não gosto que isso aconteça. Mas todo mundo se respeita muito. Então, é ter parcerias com pessoas que sejam seletas e sejam importantes para o seu negócio também, entendeu? Importante. Isso aí acaba que você resolve de qualquer jeito os problemas do seu cliente, né? Não, demais. Perfeito. Posso perguntar? Pode. Vamos lá. Ah. Agora a gente vai polemizar um pouquinho. Pode tá? polemizar. Eu quero saber tua Simbora. opinião sincera. Simbora. Sem esconder nada. Sem esconder nada, irmão. Irmão, o que você acha hoje do mercado de social media? Porque eu já me posiciono, tipo assim, eu tenho um mentorado que faz. Aham. Mas eu tenho um trauma desde que eu comecei minha agência lá em 2021 em entregar o serviço de social media. Sim. Trauma de, tipo assim, o tráfego tava gerando um puta de um resultado e o cliente tava enchendo o saco por causa de um detalhe, de uma arte, de uma legenda, tal. de um erro de português muito específico. E, pô, isso gastava a energia da equipe e eu falava, caramba, tu tá vendendo cabeção. Porque tá se preocupando ali no mínimo detalhe. É. De lá pra cá eu parei de prestar esse serviço de social media, por exemplo, a gente indica também. Mas hoje o foco principal da P3 é assessoria de tráfego e comercial. Prefiro muito mais ir pro lado comercial do que dar um passo anterior e entrar ali na parte do social media, de gerar conteúdo. Mas o que tu acha hoje desse mercado? Não só da parte do cliente, mas também da parte de quem presta o serviço. Uma vez que o nosso mercado hoje, a barreira de entrada é muito baixa. Muito baixo, irmão. Nasce designer, social media. Se você balançar a árvore, cai 10 de vez. Irmão, vamos lá. Ó. Eu ouço isso muito sobre isso, principalmente de gestores de tráfego. Os gestores falam assim, irmão, eu tenho um asco, eu não gosto, eu não quero. Todo gestor de tráfego já conversou isso comigo. Aí vamos lá. Tem algumas coisas que precisam ser ditas para a gente entender esse pensamento. Primeiro, eu não sei se foi o caso de vocês, tá? Mas eu vou falar o contexto do mercado geral. A galera, primeiro, paga muito pouco para social media. Eu não estou falando do cliente para a agência. Estou falando da agência para o funcionário. É o primeiro ponto. E aí, vamos lá. Dentro da equipe de social media, a gente tem o social media, o designer e o editor de vídeo. No mínimo, são essas 3 pessoas para poder operacionalizar as ações do cliente. Aí, vamos lá. Esse social media, geralmente no mercado de agência tradicional, ele recebe R$1.000 para poder atender 10 clientes, que ele faz o design, a edição do vídeo, a produção de conteúdo, ele entrega, ele conversa com o cliente, ele faz tudo. É um estagiário. É um estagiário. Sim. É lucrativo para a agência, só que não dá resultado nenhum para o cliente. Isso aqui não é funcional. Esse modelo aqui não é funcional, mas a maioria das agências de social media acabam praticando isso aqui. Isso aqui não é bom. Quais são as primeiras coisas que eu defini logo no começo para a gente poder ter muita clareza? Isso aqui eu peguei de um amigo meu que é dono de uma agência lá em São Paulo que também atende social media. Ele falou para mim essa estrutura. 10 clientes para cada squad. Cada squad ele vai ter social media, designer e editor de vídeo. Sendo que o social media é o líder da equipe, porque ele quem cria o conteúdo, ele tem que ser melhor remunerado, porque ele vai passar a demanda para o designer, ele acompanha o cliente e ele entrega o resultado a demanda do vídeo e ele faz a publicação. Então esse cara é o melhor remunerado porque ele faz essa operação. Boa. Dos 3 social medias que eu tenho lá, porque eu acabei de trazer mais um prestando um serviço, mas dos 2 que eu tenho, um principal que eu tenho lá, ele gera o conteúdo desde o começo. Por exemplo, qual é o nosso processo interno hoje? Hoje eu consigo falar isso com mais clareza. Só para vocês entenderem. O cliente chega, tem a reunião de onboard, a reunião principal, a reunião de entrada, aquela coisa toda. E aí a gente tem alguns formulários do brief, né, para poder escrever, aquela coisa toda. Quando a gente escreve todo esse escopo, aí a gente dá um prazo para poder entregar o planejamento. Quando entrega o planejamento, o cliente vai aprovar todo o conteúdo. Aprovar todo o conteúdo, a gente manda a demanda do designer, a demanda do editor de vídeo e o social media, a partir de então, só fica acompanhando. Não tem mais um trabalho exato, a não ser acompanhamento dos stories. No fim das contas, o primeiro ponto é o social media precisa estar feliz. Sim. Sacou? Falo financeiramente falando. E há quem brigue comigo
sobre o quanto eu pago, sacou? Mas o meu melhor social media ganha 3 contos comigo, pô. E meu mentor olhando pra minha cara e fala assim, que é isso, irmão? Depende. Ele é júnior, pleno ou sênior? Sênior. Ah, Tá então explicado, pô. Tá justo, pô. Ele é muito bom, sacou? Sim. Ele é muito bom. Então, tipo assim, ele ganha bem comigo, justamente porque ele também entrega um Mas resultado essa muito... lógica é muito boa, por quê? Porque você paga mais pra ele, pra tu gastar menos energia cobrando. É isso. É muito cara. mais vantagem tu gastar menos energia e pagar mais do seu bolso do que você gastar mais energia e pagar menos. É isso, Geralmente cara. o profissional que tu paga muito pouco ali, tu vai gastar muito mais energia. É e isso. o teu tempo vale muito. Fato. Pronto. Por exemplo, o meu ponto de escala, meu ponto de virada, que vocês perguntaram algumas vezes aqui, foi também ter equipe. De verdade. Delegar, ter equipe, delegar as coisas. Porque eu executava muito, não tinha muito tempo, já faturava os 10 mil, mas sozinho, muito difícil de conseguir para mais, queria mais, aí precisava começar a delegar. Como eu tinha muito dessa parte de social media, eu queria que o cara entregasse o máximo que ele podia para poder acompanhar. Então, tipo assim, ele que manda a demanda pro designer. Aí, por exemplo, eu faço treinamento com equipe, né? Os designers, porque eu sou o master, eu sou o melhor dos melhores. Fato. Fato. Então, todo mundo treina comigo para poder ser um dos melhores também. Tanto que meu designer principal, o cara é muito bom, pô. Irmão, ele é muito bom. Mas aí, vamos lá. Lembra que você falou do erro de ortografia? A gente falou sobre isso no Experience também. O erro de ortografia não é do designer. Inclusive tinha um lá no meu slide, não foi? Eu brinquei com isso, eu quebrei o dinheiro. Falei, caramba, Fato. ser designer. Só que, não, mas o erro é do copy. O erro é de quem escreve o texto. Eu sei, mas é Entendeu? muito mais fácil terceirizar a culpa Entendeu? do que assumir, pô. Foi você que escreveu o texto, foi? Foi. Pô, mas acontece também de Não, tipo... mas, pô, beleza, eu escrevi errado, mas, pô, ele não poderia ter olhado. Vamos lá. isso, Agora eu pô. vou falar a visão do designer. Ah. Beleza? A visão do designer, irmão, ele não tá lendo. Ele só tá vendo se o texto tá diagramado da forma bonita. De verdade. Ele não tá parando pra ler detalhe por detalhe pra poder saber se tá certo ou se tá errado. Ele quer deixar... O trabalho dele é deixar visualmente bonito. E dá um Ctrl-C, Ctrl-V no texto. Ctrl-C, Ctrl-V no texto. Real. Mas isso aí é um design mediano. Não, irmão. Vamos lá, então eu sou um designer mediano. Eu não paro Tu pra ler faz texto. isso? Não leio texto não, irmão. Mas agora, sabe por que eu faço isso? Porque eu treino a minha equipe que escreve pra não deixar passar erro. Por Agora, exemplo, vamos lá. Vinícius escreveu o conteúdo, ele é o cliente. Antes de chegar pra mim, que sou designer, meu social media ou meu copy vai revisar o texto pra poder Perfeito, mandar pra mim, perfeito. entendeu? Aham. Esse é o ponto. Sim. Eu tenho uma pré-seleção. Obviamente, se você não passar, eu vou parar pra ler o texto. Mas dentro do meu processo interno, passa por alguém antes de chegar no meu designer. Porque se chegar no meu designer, vai ser copiar e colar, entendeu? Perfeito. É isso que eu tô falando, não é por ser um designer mediano. É porque passa primeiro por uma etapa Nesse de caso aí fica revisão bem mais claro, sim. antes de chegar lá. Ah, Rina, mas vamos lá. Uma coisa que eu já sei que pode ter sido o que aconteceu. Correria, evento, não sei o que. Em cima da hora chegou, não tem como revisar. Manda e vai. Não, mas meu designer foi um guerreiro, pô. 3 da manhã, É, eu falo, fato. Rinzão, manda bala aí, já mandei o Entendeu? texto. Design, Deixa editável. O design que tem dentro da P3, o cara é doido, velho. Não, é isso, É domingo pô. de madrugada, Os os caras caras fazendo têm trabalho. o pô. DNA da cultura da empresa. Não, é Execução fato. Se não tiver, irmão, nem dá pra poder ser. Porque quando o designer não tem a cultura da empresa, ele é muito enrolado. Essa é a verdade. É verdade. Existe um problema de procrastinação para todo designer, pô, parece que vem embutido, parece que vem junto, né? Mas aí vamos lá, tipo assim, geralmente eu não paro para analisar todos os textos porque eu tenho alguém para poder fazer essa análise hoje. Antigamente eu fazia mais, mas no fim das contas tem alguém para fazer essa intermediação. Aí o que acontece? Hoje no cenário de social media, primeiro, os clientes eles não enxergam tanto valor financeiro para poder pagar. Essa é a verdade também. Tanto que, com muita sinceridade, eu não pego qualquer cliente. Isso é culpa do Canva. Isso é culpa do Canva. Faz sentido. Mas é mesmo, isso é culpa do Canva. É. Só que vamos lá, vou te falar uma outra coisa ainda. A nível de design, cara, por mais que a gente faça conteúdo e tal, não sei o que mais a gente vende até é vídeo. Só que vídeo para rede social, que é mais tranquilo, né? Como a maioria dos clientes não são de Salvador, eles geralmente minha recomendação é para eles terem alguém para fazer a gravação para eles, ou eles mesmos fazerem a gravação. Mas aí vamos lá. Primeiro, o cliente não paga tanto, mas a culpa não é do cliente. A culpa é sua que não se posiciona do jeito certo. Concordo. Então, no fim das contas, é só você peneirar. Que talvez no tráfego aconteça a mesma coisa. Nem todo mundo quer pagar, por exemplo, R$2.000 para fazer o tráfego pago. É peneirar para os melhores clientes. É entender quem que é o teu perfil ideal de cliente e focar nele. Isso. Então, tipo assim, no fim das contas, hoje antigamente eu abaixava muito preço. Hoje não. Hoje quer, beleza, não quer, certo também. A gente acaba... Evitando dor de cabeça fazendo isso. Cara, eu tenho, assim, os clientes que mais me pagam, os contratos de 4.500, 6.000, 3.000, não me dão dor de cabeça nenhuma, pô.
os de 1.000, 1.200, que são pacotes menorzinhos, coisas pequenas. Mas a grande máxima é que os clientes que menos pagam são os que mais cobram. Isso vai desde serviço até mesmo produto. Cara. Então, assim, no fim das contas, eu acho que, primeiro, respondendo a pergunta, todo o processo interno para o social media, na grande máxima, eu acho que as pessoas enxergam de um jeito errado. E eu acho difícil montar uma operação real de social media que funcione, de verdade. E eu tô falando assim, separando os setores e fazendo isso dar certo, deixando todo mundo feliz, sacou? Por exemplo, uma coisa que vai me deixar muito aliviado é quando eu tiver o gestor de projeto, que é o que já está previsto, né? Depois que ele entrar, é ele quem vai pegar o que é a minha demanda, até de treinar mais, que vai ser alguém com mais resultado, até de treinar mais o time, acompanhar mais, fazer as dailies e tal, vai ser mais com ele do que comigo. Eu vou ficar focado em fazer expansão. Você vai ficar no estratégico e tático. Isso. E ele vai ficar no tático operacional. Exato. Que é o que é, tipo assim, é o próximo passo da gente, entendeu? É o que eu já quero. Eu sei que fazendo esse movimento, a gente pula de 30 para 60 rápido. Bom, só puxando esse gancho aí, porque a gente trouxe um conteúdo um pouco mais avançado também. Massa. Pra galera entender quais são esses 3 níveis de gestão em qualquer tipo de empresa. A gente tem o estratégico, o tático e o operacional. O operacional é a galera que tá ali no campo de batalha, botando a mão na massa e fazendo a rotina. Por exemplo, um gestor de tráfego, um designer, um social media, um copywriter e por aí vai. O tático já é a galera que tá na liderança, já subiu uma camada ali no nível de gestão. Então, o tático é quem coordena o time operacional e que está responsável ali por garantir que as demandas sejam entregues. Um gestor de projeto, um sucesso do cliente. É o cara que está mais fazendo reunião, que está ali coordenando as demandas do time operacional para garantir que eles entreguem o que precisa ser entregue. E a última camada de gestão que a gente tem é justamente o estratégico. O estratégico geralmente é o fundador, o CEO, que está ali responsável por pensar. A demanda dele é pensar em forma de crescer ainda mais a empresa. Exato. E aí, geralmente, quando o cara está começando a urgência dele, ele é operacional full. Quando ele começa a contratar o primeiro, o segundo, o terceiro colaborador, ele vai entre tático e operacional, porque ele está liderando uma galera que está ali na parte operacional. E aí, quando ele já está escalado, já está crescendo ainda mais, ele já tem um squad formado, ele já tem ali o time formado, cultura alinhada, já tem a liderança alinhada também, que é você, quando tu colocar o teu gestor de projeto, tu vai subir ali pro estratégico e pro tático, porque ainda assim tu precisa coordenar ali os líderes, os gestores de projeto, conforme tu vai escalando também. Só que tu não vai mais ali voltar pro operacional. Tu vai estar ali conversando diretamente com a liderança e a liderança é responsável por quem está ali no operacional. Então, quando tu tem clareza dessas 3 camadas ali de gestão, fica muito mais fácil tu saber, beleza, então para eu crescer ainda mais, eu vou ter que avançar para um próximo nível. Vou ter que colocar funções estratégicas para que eu foque mais no estratégico da minha empresa de fato ali, que vai ser responsável por crescer. Ainda mais a Rio Company, por exemplo. Não, perfeito. E fora que é o seguinte, cara, um cara que fica, quando for para essa posição, eu vou estar muito mais focado na expansão. Por exemplo, na minha cabeça, eu sei exatamente onde é que eu quero chegar, sacou? Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Por exemplo, hoje eu sou coprodutor de alguns projetos que já vendem, que estão começando a escalar um pouco mais e, tipo assim, vai fazer parte de, talvez metade do meu faturamento vai vir de lá. Boa. Com base do que a gente está, por exemplo... Tá projetando, né? Do que a gente está projetando. Por exemplo, por isso que eu te falando que a placa de 500 mil pode chegar rápido se a gente já bater algumas coisas que a gente quer fazer. Porque a maioria é mentoria, cara. Eu acho mentoria mais rápido de fazer caixa do que, de fato, vender curso online. Não, falando de produto digital. De infoproduto? Sim. Eu acho mais rápido de fazer caixa. Você não precisa volumar. Então, por exemplo, uma coisa que eu ouvi dentro da Polo Experience, que é o método, o curso gravado, o fragmento do método, que é o front-end, e o acompanhamento do método, que é a mentoria. Isso. Então, tipo assim, basicamente, seguindo esse passo a passo aqui, irmão, não tem como dar errado. Então, geralmente, a gente tá vendendo muita mentoria, e a gente vai... E, tipo assim, eu tenho porcentagem da galera na mentoria, sacou? Mesmo que em grupo. Então, suave, fica tranquilo pra gente. Se a gente criar um modelo, por exemplo, que nem o de vocês, pense aí o faturamento. Vamos lá. Só imagine agora, você vai ter essa resposta clara. Imagina o faturamento que vocês têm na Apollo, como mentor, só que a gente tem 30% disso. Ah, tá lindo. Entendeu? Tá lindo. É recorrente, né? Recorrente, pô. Perfeito. Fluindo lá, direto. É quase uma renda passiva já. Não é tão passivo porque a gente tem a operação... Vai ralar muito pra chegar nesse resultado. E além de ralar muito, a gente ainda tem um acompanhamento pós. Qual é o acompanhamento pós? Porque, por exemplo, quem chega hoje para poder lançar um produto com a gente, basicamente, ele não tem nada. Do zero? Não tem nada de equipe também. Então, por exemplo, se hoje vocês pegam com produção, vocês atendem sim, muito mais a parte do tráfego. A gente atende a parte do conteúdo também. E geralmente não é só porcentagem, não. A gente pega fixa e porcentagem, 2.500 mais 30%. O setup ali e a porcentagem. Tá bom demais. 2.500 é corrente. Sim.
Não, o setup recorrente mesmo. Isso, É como pronto. se fosse pra manter os custos da equipe. Pronto, isso. E aí ele vai continuando, tipo assim, ele permanece com a gente criando conteúdo, etc. E a gente fazendo as ações de vendas por trás para poder pegar essa gordura dos 30%, entendeu? Perfeito. Basicamente é isso. Perfeito. E aí dentro disso, voltado mais para a questão de estratégia mesmo. Ah, Você se tornou dono de agência, né? Você veio Perfeito. como um empreendedor primeiro. Para quem está começando também, qual você diria que é a estratégia essencial para ele sair de urgência para um dono de agência? beleza. Cara, vamos lá. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim, de verdade... Se eu não concordo, eu falo aqui logo. Pra cara mim, mesmo. A pressão. Na cara mesmo, Pra automático. mim, para o cara fazer isso é delegar. Mas vamos lá, para delegar tem que ter demanda. Para ter demanda tem que vender. Para mim, o cara, para conseguir sair de urgência para agência, tem que se lascar um pouquinho. Não tem o que fazer. Tem que botar demanda para dentro, vender um valor interessante, colocar cliente para dentro para ter uma margem para falar assim, ó, contratei essa pessoa para operacionalizar uma parte que eu não consigo e seguir para uma segunda etapa que vai as camadas da gestão que você fala, né? Aham. Então, tipo assim, pra mim, que foi o que eu fiz também. Eu quis contratar, eu tenho o meu custo de vida. Ou eu abaixo meu custo de vida completamente, ou deixo ele mais razoável possível, para ter margem, aumenta o lucro. ou aumento a receita. Eu prefiro aumentar a receita. Só que no começo, aumentar a receita também aumenta a demanda. Então, a pessoa vai acabar tendo problemas. Problemas de quê, Renan? Dormir um pouco menos, acordar um pouco mais cedo, estar um pouco mais acelerado, até contratar alguém. Só que para mim esse é o processo, aumentar a receita. Então, só para sintetizar, a estratégia seria focar muito no operacional, no sentido de vender muito, pegar muita demanda para ter muito caixa e depois poder delegar. Quando fala muita demanda, parece complicado. 50 clientes. Não, Não, calma. pô. Mas tipo assim, pra... 10 clientes tá bom. Vamos lá. O cara, você tá falando de gestor de tráfego ou designer? Design. Pronto, melhor, ficar mais fluido, tá? Uhum. Primeiro, o designer para poder escalar, a primeira coisa é que se ele não fizer web designer, por exemplo, ele não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai. Só como designer tradicional, de impresso, rede social somente, não vai conseguir. O ticket é muito baixo, né? Muito baixo. Tipo assim, arte para rede social, por exemplo, você consegue vender muito mais para um recorrente. Você consegue um recorrente massa. Agora, se você quer vender para poder ganhar um valor interessante, fazer fluxo de caixa, é página, pô. Que pelo menos, vamos lá, você vai vender uma página para quem está começando. Tipo assim, hoje eu vendo a R$2.000. Mas beleza, 2,5, depende muito de qual que seja a página. Se for captura junto, tal, não sei o que, a gente faz um pacote ali que vai para quase 4. Só que aí, vamos lá, o cara tá começando, o cara vai cobrar R$1.000 numa página. Mas entenda que, tipo assim, fazer para ele que não tem nada, ou pelo menos tem uma recorrência pequena, fazer 3 páginas no mês é R$3.000, pô. Nossa. Quantas pessoas hoje ganham R$3.000 no mês? Sim, eu fiz essa pesquisa recentemente, 90% do brasileiro ganha menos de 2.500. Menos de 2.500? Menos de 2.500, já fiz essa pesquisa também. 90%. Doideira, pô. A gente tá nos 10%. A gente tá indo... Não, entre 5. Eu faço agora dos 5 por 2. 5 por 2. Não, mas aí se liga, dois. estratégia básica aqui. E foi como eu comecei a vender minhas primeiras páginas, pô. O cara nem precisa de audiência, irmão. O cara só precisa de parceria com o gestor de tráfego. Eu tô falando sério, pô. E com a agência de social media. E agência de social media. Mas parceria, não contratado. Mas o problema é que a agência de social media suga até sua alma, irmão. Mas é o que eu tô dizendo, parceria. A minha não, tá, gente? Ó, o Mechan, quase sabe mexer reverso. Quase sai mexendo reverso. Boa. Mas vamos lá, tipo assim, o cara precisa de 3 páginas por mês. Mano, qualquer agência de tráfego tem um cliente que precisa de uma página. Perfeito. Não tem essa, irmão. Então, no fim, seria o cara ter uma parceria interessante com o gestor de tráfego, alguns gestores, na verdade, que vai passar uma demanda para ele, o cara pode até passar uma comissão para esse gestor, se não for tão parceiro assim, mas se for uma negociação, passa uma comissão pro cara e vende, pô, 1.500 uma página, passa 10% pro cara, 150 para ele, 1.350 para você faz 4 páginas no mês, já é quase 5.000. Não, convenhamos, essa estratégia é muito boa. Eu falo assim, tem gente que fala que 3 vendas por mês de página para um design é muito. Mas não é muito. Se ele se esforçar o que ele se esforça pra jogar FIFA, pra jogar bola na rua, ele vende quanto? Pra fazer crossfit. Pra fazer crossfit, essas coisas. Não, vamos lá. 3 páginas de vendas para um designer no mês não é muito. Não O é. Renan cobra 2.500 na página e leva 20 minutos pra fazer, pô. Ele é a escala, Já sozinho. pegou o corte? Ele Já sozinho pegou o é a corte? escala, Deixa pô. eu te falar um negócio. Seria engraçado demais, pô. Tem coisa que designer cobra caro, né? Uhum. Eu não sei se eu posso abrir isso aqui. Pode, Pode, pô. já tira no pé pra mim, pô. Não, aí você vai se diferenciar. Ó, a galera faz isso, mas eu faço isso daqui, ó. Um amigo, Não, mas é um porque eu amigo faço seu isso, vai- né? Também? Aí, Não é porque não é errado não, pô. Tipo assim, é porque é uma parada rápida de fazer.
Fazer rápido pra quem sabe fazer rápido. Mas é rápido pra quem sabe fazer rápido. Então, só que valor a gente cobra um valor alto pra uma parada rápida. É justo e você pode fazer isso aqui, porque quantos que você já gastou em conhecimento, Claro. em teoria, em imersão? E dores de cabeça de madrugada dor de aprendendo, cabeça, irmão. exatamente. no campo de batalha, sabe? Engraçado, tipo assim, essa semana eu fiz alguma alteração básica na página, pô, tipo assim, foi, tipo, eu tava de boa em casa, sem fazer nada. O cara, pô, altera isso, eu falei, beleza, 100 conto, ganhei 100 conto em 20 minutos, E ele fatura quanto com isso sem aconteceu? entendeu? Mas enfim, no fim das contas, o que acontece? Para um designer poder escalar um pouco mais, primeiro é começar a vender página. Se ele não começar a vender página, ele vai dar, assim, irmão, ele vai paralisar no máximo em 3 mil reais, sacou? Não vai chegar nos 5. Porque a galera paga muito pouco, porque a percepção de valor deles é muito pequena pro designer. Primeiro, vamos lá. O designer ele não te faz te dar mais engajamento. Não. Ele não te faz crescer na rede social, sacou? Nada disso acontece. Ele não te gera venda direta. Não, no máximo ele te dá uma posicionada, mas como hoje no Instagram, a maior parte do Instagram é conteúdo nativo, Sim. entendeu? Uhum. Meio que o designer tá ficando um pouco mais para trás na questão de posicionamento do feed. Sim. Tanto que até os meus designers lá, às vezes fazem coisas nativas, irmão. Porque o nativo às vezes vende mais. Depende muito da audiência, depende de muita coisa. Então, primeiro, o designer tem que entender aonde é que ele tem que estar no mercado. Primeiro é o web designer. Segundo, ele pode vender pacote de arte? Pode. Só que não vai dar muita grana, beleza? Vai dar uma grana, mas não vai dar tanta grana assim não. Só com pacote de arte fora, que demora mais de fazer. Por exemplo, a gente, sei lá, você fecha um pacote de 10 artes lá por 700, 800 reais. Já é muita coisa. É muita coisa, só que demora para entregar, sacou? Uhum. O cliente que pede isso, ele não te manda Aí são toda a 3 demanda alterações, de vez. 4 alterações. Entendeu? Aquele É. tchan que tá faltando. Aí ele Tchan. precisa pra amanhã. Exato. Mas, por exemplo, seria lindo se todo cliente que fechasse um pacote de arte, pegasse já tivesse toda a demanda na mão e falasse assim, designer, entrega tudo isso aqui. Ele fecha o pacote de arte, mas ele quer fazer isso no mês. Entendeu? Entendi. Ele quer fazer 2 agora, 2 daqui a 2 dias. Então ele quer fracionar isso para ele poder ir produzindo conteúdo, porque para ele é interessante fazer isso. Uhum. Só que pra gente não é. Foi até por isso que eu abri a agência também, tá? Foi um dos motivos para eu poder tirar esse gargalo da mão dele, colocar na minha mão e a gente criar o conteúdo e a gente já ter isso programado. Por exemplo, hoje a gente está em setembro, que é outro ponto de resposta sobre criação de conteúdo. Cara, eu não trabalho esse mês para esse mês. A gente trabalha esse mês pro mês que vem. Então, tipo assim, esse mês dos clientes tá pronto. Perfeito. A gente trabalha para outubro. Isso se chama planejamento estratégico. Acabou, irmão. A gente tem... Claro, mas tem coisa que é viral, que é pra hora tal. Beleza, a gente vai lá e coloca, a gente encaixa dentro de um planejamento que já existe, pô. Não tem pra... Imagina trabalhar do mês pra todo mês, todo mês. A gente vai chegar Natal com a cara no computador trabalhando. Sem Que é ter a feito maioria, nada, né? que a maioria dos designers acabam fazendo isso. Então vamos lá. Como é que o designer ele consegue ter essa escala? Primeiro é vendendo página, pra poder dar uma oxigenada no caixa e conseguir vender um pouco mais. A segunda é as parcerias que eu já falei. O offline também ele é muito interessante. Você tem que ser muito bom no offline, conhecer bastante pessoa para poder... E isso aí é rede de network mesmo. Uhum. Para conseguir vender um pouco mais. Na grande máxima é isso. Bateu 10k de faturamento, você começa a delegar isso para uma segunda pessoa, por projeto e não fixo, Sim. inicialmente. E vai seguindo. Só que pagar por projeto também é caro, no longo prazo. Então, comecei a vender mais, escalei faturamento, aí beleza, aí você contrata alguém mais fixo para ficar perto de você, mas inicialmente pagando por projeto ali, por página, por demanda. Pelo que você me disse aí, se o design hoje começar do zero, vendendo página, 4 páginas no mês, a R$1.000. 4 mil reais. Fácil. Em novembro, ele consegue entrar na Polo e delegar. Não, com certeza, com E já certeza. estruturar de fato pra virar uma agência, uma Não, de empresa fato. e escalar. Não, mas com Exatamente. certeza. Por exemplo, agora vamos lá. A maioria dos designers, eles não sabem vender. Isso é real, A irmão. maioria das pessoas não sabe A vender. maioria das pessoas não sabe Fato. vender. Mas, tipo assim, se ele pegar essa habilidade de comunicar da forma certa aquilo que ele está fazendo, por exemplo, um argumento que eu usei por muito tempo para vender página foi o seguinte, por exemplo, se o Instagram caísse hoje, seu público ia te procurar onde? Sim. Qual é o argumento que eu geralmente uso? Teve um dia que o Instagram parou. No dia que o Instagram parou, irmão, ninguém sabia o que fazer. Mas o Google tava lá, entendeu? Uhum. E seu site pode estar no Google também, se alguém te procurar lá, vai te encontrar. Ponto. Todas as vezes que eu falei sobre isso aqui, todas as vezes eu fechei. Teve um cliente meu que falou assim, rapaz, você vende bem, né, irmão? Porque ele tinha fechado comigo o site, a rede social, e já tinha o negócio fechado para o tráfego evoluir depois. Justamente por causa dessa argumentação. Só que essa argumentação aqui só vale para negócio local. Ela não vale para infoprodutor.
Infoprodutor provavelmente já tem, né? Não, porque infoprodutor não é que já tenha, é porque ou já tem e também ninguém procura um infoprodutor no Google. Ninguém procura. Só se for, Só tipo assim, um produto. big É player. um big player, mas Que é não é uma o caso. exceção. Aí, geralmente, o que eu faço para poder vender, o argumento de venda que eu uso, é sobre a velocidade da página. Talvez vocês eu descobri isso depois, fazendo página também. Vocês conhecem, é uma métrica do tráfego, Connect Rate? Conheço. Pronto. Eu não sabia o que era isso. Aí o cliente chegou e falou assim, Renan, meu Connect Rate tá baixo, tá, não sei o que, tô com a página que o designer fez, você consegue resolver para mim? Lenta. Eu Aí não tá o Renan com um cliente na call, abrindo o Google, Exatamente, Connect, e o Connect. Renan, pode deixar, a gente resolve. Exatamente. Aí eu entendi, o problema era a velocidade da página. Aí foi quando eu aprendi a fazer a melhor otimização de página. E isso é um diferencial retado, tá? Muito grande, irmão. Hoje a maioria dos designers bota uma página, às vezes, muito pesada, bota pra rodar, o tráfego vem, a página fica lenta, o cara nem vê a dobra da página, vai embora já, porque a página tá muito lenta. E as páginas que a gente entrega hoje, entrega com 99% de velocidade, pô. É muita coisa. É muito otimizado, Você, como designer, provavelmente tu sabe. O mercado norte-americano para design, as páginas são muito rápidas. pô. Muito. Mas eu acho que é porque o layout deles é muito simples. Muito Já simples. percebeu? Mas eu te falo o seguinte, mano. As páginas de mais conversão que eu já fiz são páginas simples. Tem uma máxima no mercado hoje que é, tipo assim, vocês vão ver. A maioria das páginas hoje, principalmente dos big players, não são páginas mais com tanta firula. Com tanto... muita manipulação, muita Efeito imagem. visual. Não, irmão. Uhum. Pouco efeito visual. Eu tô até recebendo mais cartas de vendas do que landing pages com vídeo mesmo. Entendeu? Por exemplo, tem uma página de Marçal que ele fez um lançamento monstruoso, que era horrível, irmão. Aí você olha, eu como designer, me dói. Mas eu sei que para o público que ele estava comunicando, converteria melhor. Eu entendo isso também. E é outra coisa que o designer precisa entender para poder escalar. Ele não pode fazer o design focado na percepção dele. Sim. Ele tem que fazer o design focado na percepção do cliente. Não é nem na percepção do cliente. Perfeito. Por exemplo, Vinícius me contratou. Eu não posso fazer um design pensando no que eu gosto de Vinícius, pô. Por mais que ele me diga, irmão, mas eu gosto do preto com dourado. Beleza. Mas o público vai aceitar? Eu sei que seu público aceita. Mas será que de fato vai aceitar? O designer, para poder escalar realmente, ele tem que ter um nível de consciência Às mais vezes elevado. nem o próprio cliente entende quem que é o cliente dele. Pô, não, na verdade, na maioria das vezes não sabe, irmão. De verdade. Tanto que a primeira fase da agência lá, quando o cliente entra no processo de onboard, é fazer mapeamento. A gente tem um processo de mapeamento, que é mapa da audiência, da marca e da concorrência. E o da audiência, irmão, é a pior dor, pô. Eles começam a sair, tipo assim, eu não sei. Aí, geralmente, a gente faz uma prévia, passa um mês criando conteúdo, faz algumas análises da audiência, para depois voltar e responder o mapeamento de novo. Porque, basicamente, a maioria não tem informações, pô, para poder basear o conteúdo. E esse é um problema. Social media não tá dando resultado. Pô, você não sabe para quem você quer comunicar, pô. Tá comunicando maçã pra quem quer banana. Entendeu? Então, no fim das contas, o designer também precisa ter esse nível de consciência. O nível de consciência de que eu preciso fazer algo que seja para o cliente do meu cliente e o que o cliente do meu cliente de fato quer rever. O que para ele é atrativo, o que para ele é legal. Tem uma história, cara, bem legal sobre identidade visual, né? Que uma mulher, uma grande empreendedora, eu não lembro o nome dela agora, mas uma grande empreendedora, ela investiu R$200 mil em uma identidade de marca, em um showroom, tal, acho que, se eu não me engano, era para uma cafeteria. Só que todo mundo que passava por lá achava que era uma sorveteria. Nossa. Ela não conseguiu ver, ela teve que fazer o rebrand todo do projeto dela, gastar mais de 200 mil para poder conseguir fazer tudo de novo. Então, no fim das contas, o design ele importa muito focado no cliente certo. Se focar o design para o lugar errado, a comunicação para o lugar errado, você vai torrar muito dinheiro, você vai pegar a grana, vai jogar, incinerar ela em uma fornalha muito quente e vai perder o dinheiro, irmão. Entendeu? Então o designer tem que ter muito dessa consciência. Como hoje eu tenho muito dessa consciência. E é o que eu coloco na cabeça da minha equipe, entendeu? Não, isso daí acabou de justificar os 2.000 que ele cobra. Mesmo que seja 20 minutos, essa visão aí salvou o faturamento de muita gente. Sim. No fim das contas, por exemplo, tem página que a gente faz que visualmente, irmão, tem coisa que eu não acho muito bonito. Por exemplo, uma página que o design é todo, sei lá, preto e laranja. Mas no botão a gente faz um teste para botar verde e vende mais. Uhum. Me dói ver aquele botão verde no meio do nada. Mas muitas das vezes funciona mais. Converte, entendeu? Então, vamos lá. Tem muita coisa, por exemplo, já teve página, porque eu só mudei, a gente só mudou. Olha que loucura. Que a gente só mudou alguma foto de lugar, alterou alguma copy ou deixou o design mais minimalista e vendeu mais. Entendeu? Sim. E é isso que eu faço com os clientes. E a galera que fecha a página comigo geralmente pede eu já deixo claro que vai ter alterações depois
que eu vou cobrar menos por isso, mas que pode ter alterações porque do teste do tráfego. Geralmente, hoje, eu já sei acertar a mão no cliente. Mas na certa depois vai precisar fazer alteração porque vai converter melhor, entendeu? Ah, não, é o depoimento que a gente tem que trazer para cima. O projeto que a gente estava falando que vai trazer o Strider, por exemplo, a gente entendeu, tem que pegar a foto dele e trazer para tal lugar com os tais números, tais resultados, para gente fortalecer ele, porque ele vai ser o chamariz de todo o evento, entendeu? Então, no fim das contas, é entender esse olhar estratégico de quem vai ler, de quem vai entrar e vai ver cada parte da página, entendeu? Sim, eu acho isso um diferencial, de fato, no digital, em todas as áreas. Sim. Por exemplo, muita gente se posiciona como designer, mas não é um designer estratégico. Copy Sim. não é um copy estratégico. Gestor não é estrategista de tráfego, sabe? Porque a parte da estratégia é, de fato, que prevê o ROI do nosso cliente. Né? É mais importante. É o mais importante. É o mais importante. E isso volta também para a pergunta que você fez sobre o modelo de social media, né? Irmão, sinceramente, como tem muito curso no mercado e nasce muita gente como social media, no fim das contas, velho, a galera produz um conteúdo bem ruim para o seu cliente e não tem resultado. Aí o cliente vai lá e começa a reclamar. Com toda razão, irmão. Se é um conteúdo ruim, se não converte, se não é intencional, se não enganja, sacou? Não tem o que fazer. Mas o que me pega nesse mercado é que a galera, tipo assim, gosta de bater ponto pra conteúdo. Tipo assim, pô, esse conteúdo nem ficou tão bom, mas eu vou postar porque eu tenho que postar 3 conteúdos por semana. Verdade. Eu tô mais tranquilo agora porque a gente tem um designer falando isso, não é um gestor falando. Não, é verdade, mas é verdade mesmo, cara. A galera bate ponto mesmo, você falou certinho. Bate ponto naquele... Sabe que não vai converter, não vai funcionar, mas pô... posta pelo volume. Pelo volume. Só pra bater ponto, eu tenho que entregar 3 postagens por semana. Vai isso daqui mesmo. Mas, por exemplo, todo mundo que chega lá na agência, eu tenho que treinar. Porque muita gente vem com essa mentalidade, irmão, de verdade. Todo mundo que tá lá dentro hoje, eu treinei muito para poder falar sobre isso. Tanto que vai ser contratado. Eu tenho uma nova coisa que eu tô fazendo, que é criar um treinamento interno, pô. Pra me tirar mais dessa função e a pessoa assistir o treinamento. Vou te dar um insight aqui agora, tá? Que a gente tá fazendo... A gente já faz na P3 há um bom tempo. A gente tem uma área de membros interna, chamada P3 Academy. A P3 Academy é uma área de membros gravada com conteúdos que a gente vai entregando toda semana, ou já tem aulas gravadas prontas de processos internos para quem está chegando de novo na equipe assistir e já entender qual que é a nossa metodologia, qual que é a nossa cultura, quais são os nossos processos. Então, por exemplo, o setor de tráfego tem um playbook lá com várias aulas falando sobre os processos de tráfego da P3. O plano vendedora tem várias aulas explicando sobre toda a metodologia e estratégia da vendedora em si. Por exemplo, a gente contratou agora 2 novas vendedoras para o plano vendedora em si, que eu ensino a galera a fazer a parte da implementação comercial. Elas seguem uma trilha de conteúdo que já está gravado. Porque senão eu vou ter que gastar energia toda hora treinando e falando as mesmas coisas o tempo inteiro. E é exatamente isso que hoje eu estou passando. E eu já tinha pensado em fazer a Revo Academy, fazer desse jeito aí. Só que antes, você concorda comigo, que antes eu não tinha processo para poder gravar. Exato. Entendeu? Uhum. Eu não tinha antes eu não sabia o que iria fazer. Tanto que uma coisa que me ajudou muito foi começar a usar o ClickUp, pô. Ou ClickUp o quê? O Monday. O Monday. Tipo assim, quando eu comecei a olhar o Monday, eu falei, caramba, tem definições aqui que eu não tenho ainda. E eu preciso, então tô quebrando um pouco de cabeça, nem tá pronto ainda. Justamente por causa disso, tem coisas que eu preciso arrumar para poder colocar lá dentro. Cara, eu não vou mentir, eu como fã e perito de organização, tem horas que eu abro o mundo e eu fico olhando só pra organização. Tá lindo, né? É muito bonito, pô. Você vê ali tudo organizadinho. Tipo, e o massa que tem como deixar automatizado, né, velho? Automatizado, então, meu Deus do céu. Organizado e automatizado. Mas enfim, a gente já tá chegando aqui na reta final. Eu tenho algumas perguntas que eu anotei aqui. Manda aí. Que aí vai ser bem mais direto também, tá? Beleza. Primeiro ponto que eu quero trazer pra ti. Hoje, tua agência, a galera toda é remota, né? Toda remota. Quantos colaboradores? Remota. Hoje a gente tá com 9. 9 colaboradores. 9 colaboradores. Beleza. A gente sabe que sempre teve essa guerra do presencial e do home office. Qual que é a bandeira que você defende? Cara, vamos lá. Eu defendo até o mês passado. Na verdade, até uns 3 meses atrás. Não, uns 2 meses atrás. Eu era, assim, guerreiro, defensor do home office. Mas, sinceramente, irmão, eu tô começando a defender um pouco mais o presencial. Também, né? Pegada diferente. Só que, assim, eu talvez pra mim seja mais um modelo híbrido. Uhum. Entendeu? Encontros específicos, não o tempo todo enfornado no escritório, a galera fazendo home, mas 2 dias na semana a gente se encontrando já marcado, sacou? Eu acho que talvez seja mais esse o cenário que possivelmente a gente vai fazer até na Revo, em pouco tempo. Mas eu tipo assim, eu percebo que talvez
a interação pessoal vai trazer para a gente um resultado mais interessante. Mesmo que o home office, com processos muito mais organizados, a gente consiga também escalar bastante. Eu tô gostando muito do contato. Lembra que eu falei com vocês no começo? Presencial. Tipo assim, eu sempre fui home office, sempre defendi essa bandeira de forma ferrenha, irmão. Para mim, o home office tem como fazer tudo no home office, mas eu entendi que não tem como fazer tudo no home office. Tem coisas que a gente vai precisar levar para presencial para poder melhorar um pouco mais. Talvez presencial não seja ter uma sala, mas talvez ser alguns encontros em alguns momentos com eles de forma presencial. Mas assim, boa parte duas pessoas do meu time que não são daqui de Salvador, o restante todo é. Então dá pra ter esses encontros Dá mais pra frequentes. ter, Qual que é o grande BO da galera? É basicamente o seguinte. O meu time só funciona no presencial. Só que a gente já teve esses dois modelos. Hoje a galera tá toda remoto e funciona muito bem porque o processo da P3 é milimetricamente detalhado. E a gente tem rotina, tem cultura e por aí vai. Mas eu tive, agência presencial na época da Rocket com mais de 10 colaboradores e era muita bagunça também. Por quê? Porque os nossos processos não eram tão organizados do nível que tá hoje, por exemplo. Então, se você quer trazer a tua equipe presencial e acha que é isso que vai fazer mudar a produtividade do teu time, completamente enganado. Porque a base de tudo, primeiro, são processos. Claro. Precisa ter processos de rotina muito bem claro, muito bem definido e ter uma cultura forte ali que a equipe tá engajada. Depois, aí sim, tu foca no presencial. Mas se tu inverter a ordem, não funciona. Tu só vai aumentar custo. Não, com certeza. Dentro da tua agência. Eu quero levar para presencial, não é nem só para aumentar a produtividade, é mais o contato humano e pessoal com eles, sabe? Engajamento, cultura, tudo isso daí. É mais nesse sentido. Que de produtividade tá até bacana. Por exemplo, eu botei a meta, né? Pra gente fazer esse que eu tô falando com vocês, de conseguir trabalhar pro mês posterior, eu botei uma meta com eles uma vez, né? E tá terminando essa meta agora, por isso que a gente entrou nesse processo. Eu botei a meta de trabalhar 3 meses em 2. Quem bater as metas, a gente vai dar um presente, né? Bonificação, seja dinheiro, seja um presente. Eu prefiro até um presente que seria algo mais pessoal. Sim. Algo que seria, que é custoso do mesmo jeito, mas que vai trazer um sentimento melhor pra pessoa, entendeu? Sim. Mais do que a grana. Às vezes um jantar, por exemplo, tem uma pessoa na minha equipe que é casal. Falou, vou pagar aqui um Vale 6. Tá aqui, vai lá. Uma parada que talvez eles não tenham ido ainda, mas agora eles vão, uma experiência que a gente está promovendo, entendeu? Eu sou muito a favor das experiências e tal. No fim das contas, eu tô querendo levar presencial por causa disso, mas só em momentos específicos. Mas eu concordo contigo, cara. Sem processo ia dar só problema. Organização. Acho que ia ser pior até. É pior. A galera investe a hora. A gente tem processo de bom dia, um monte de coisa. De bom dia, irmão? Maluquice de processo, velho. E funciona muito bem. Funciona. Vamos lá, outro ponto. Qual conselho você daria pra quem tá hoje, literalmente começando do zero? Tu não fala pro cara que já é urgência, já tá no mercado. Tô falando tipo assim. Pra o Renan que vendia chapéu. Pro Renan que vendia chapéu. Não vou nem falar pro Renan que vendia chapéu porque ele tinha 14 anos. Vai pra ele mesmo que eu quero. Beleza. O cara de 14 anos chegou aqui, pô. Tem esse ponto, mas tipo assim, pra pessoa que tá hoje assistindo a gente, ouvindo a gente e fala, caramba, eu quero ter a vida que esses meninos aqui têm, que esses homens têm. Pô, eu vendia geladinho, o Thiago vendia no colégio dele, tu vendia chapéu. E a gente era pra gente ser pessoas totalmente improváveis. Exato. E com certeza a gente não sabia, sei lá, 5 anos atrás, que estaríamos aqui hoje, conversando, trocando essa ideia, falando sobre resultado. Então, quais conselhos você daria pra quem tá naquele ponto de partida e quer entrar no digital, quer começar no digital? Independente da área. Quer entrar no digital, quer começar e falar, caramba, se eu ganhar hoje 3 mil por mês, vai ajudar muito a minha família, vai me ajudar demais. Já vai ser papo de mudança de vida. E eu quero, de fato, depois crescer numa empresa, crescer um negócio. Mas eu quero que o digital seja esse ponto de partida ali pra mudar minha vida. Beleza. E 3 mil é rápido de fazer no digital, pô. E é muita coisa. É muita coisa pra muita gente, sacou? Tipo assim, hoje, sinceramente, mano, eu não sei quem consegue viver com um salário mínimo, de verdade. Eu fico olhando assim e falo, essa pessoa é um herói, é uma heroína, irmão, pra conseguir fazer isso. Porque 3 mil reais, pô, é fácil de fazer no digital se a pessoa tiver, pelo menos, o direcionamento certo. A primeira coisa é encontrar uma área. A primeira prestação de serviço é nem vender produto, que a galera acaba se iludindo. Concordo. Vou começar a vender produto, vou... Afiliado, drop, drop, chip. Porque hoje a galera faz drop sem chip, né? Aí é outra história. Mas enfim, parar de focar nessas ilusões do mercado. Primeiro conselho é esse, para de focar nas ilusões do mercado. Para de focar em promessas que são muito vazias. Começa a vender um serviço dentro do digital.
seja copy, social media, designer ou tráfego. Algum Perfeito. desses aqui, algum desses vai te ajudar. Encontra qual é a área que você de fato quer. Se é uma área mais criativa, se é uma área mais de performance, se é uma área mais de dados. E estuda aquilo durante algum tempo. Aprende. Depois que aprender pelo menos alguma coisa, eu sou a favor da pessoa pegar pelo menos 3 pessoas para executar aquilo de graça rápido. Tudo que eu tô falando tem que ser muito rápido. Aprender rápido, executar rápido, para errar rápido, para ajustar rápido. Sim. Tudo para mim tem que ser muito rápido, para a pessoa começar a ganhar dinheiro. Ela aprende o tráfego, o design, ou etc, tal, dá para poder time de aprender isso aqui. Faz isso para algumas pessoas para criar case e portfólio, ganha a confiança e começa a vender aquilo. Perfeito. Ponto. Se começar a fazer só esse processo aqui, cara, não tem como dar errado, não. Dá certo. E eu tô falando isso porque eu já fiz esse processo com algumas pessoas que estavam começando, né? Gestores, por exemplo, que começaram, aí queria começar no tráfego. Eu vi ele rodando uma campanha ali de teste, falei, cara, pega essa pessoa aqui oferece gratuitamente o primeiro mês. Para ela poder sentir e tal, você fala também, seja honesto, diga que você realmente está começando, é normal, é o período de aprendizado. Ele fez. O segundo mês ele evoluiu pagando um pouco, inicialmente que era R$500 para quem tava começando, mas aqui já foi tipo assim, R$1.500. Para um cara que ganhava salário mínimo, ele dobrou para R$3.000 o salário dele, entendeu? Já de cara. Então, tipo assim, isso dá para poder fazer muito tranquilamente. E depois disso são próximos passos. Para começar, eu acredito que é isso. Perfeito. Boa. Vamos lá. Algo que é muito interessante também, que a galera pouco fala e que é uma curiosidade. Qual que é a rotina hoje de um dono de agência? Você como dono de agência hoje, qual que é a tua rotina? De quando tu acorda, o horário que tu vai dormir, como é que é a tua rotina hoje? Caramba, na fase que eu tô hoje, a rotina tá bem complicada, irmão. Mas Isso que é gostoso. Tá bem doida. Tipo assim, tá bem doida. Tem dia, porque tem muito... Hoje eu tô presencial e online, né? Fazendo muita coisa. Mas é bem doido. Por quê, ó? Talvez a galera pense que a rotina de um dono de agência é acordei de boa, vou ver o grupo, as demandas. Eu quero que tu puxe lá. essa resposta aí atrelado com o seguinte, a gente tem um perigo muito grande, por exemplo, de quem começou no digital, trabalha de home office, e pô, a gente sabe que quando a gente estava bem no nosso início, e principalmente quem mora com família e tudo mais, não mora sozinho, tem um grande gargalo que é o seguinte, a tua família pensa que tu tá jogando no computador o dia inteiro. Tá fazendo e nada. tu tá trabalhando, tu tá ganhando O cara, dinheiro. no meio da maior reunião de vendas do contrato da vida dele, a mãe pediu pra ele comprar pão. Imagine. Mãe, para aí rapidinho pra eu comprar um pão. Você não noção. E junto com isso daí, em relação à tua experiência também, que eu acho que é interessante. Não, eu vou começar respondendo essa para evoluir pra pergunta anterior. Porque, por exemplo, cara, eu comecei no digital ainda adolescente, sacou? Uhum. Meu irmão é o padrão, acordava cedo, ia para o curso, depois ia pro trabalho, de noite ia pra faculdade. Tipo assim, era esse o processo dele a vida toda. Na cabeça do meu pai, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, sair pra trabalhar com minha marmita na mão, porque ele mexe de obras, né? Uhum. Sair com minha marmita, tal, trabalhar o dia todo, me ferrar todo no trabalho, depois ir pra faculdade e voltar pra construir um futuro e uma carreira. Eu era o vagabundo, pô. Era a mulher negra da família. Pô. Meu irmão, você não tem ideia de quantas vezes meu pai abria a porta assim e falava, você é vagabundo, tal, não sei o que, apertava minha mente, irmão. Uma doideira assim, surreal. Então eu passei muito tempo da minha vida pra conseguir construir na cabeça das pessoas que ali era um trabalho. Mas vamos lá, nada fala mais alto que resultado. Nada. Fato. Nada fala mais alto que resultado. Irmão, o dia que meu pai parou de apertar minha mente, foi depois que eu casei. Que ele me viu construir uma casa, depois que ele me viu construir uma vida. Uhum. Aí ele falou, não, agora eu paro de apertar. Agora eu parei de falar porque não tem mais o que falar. Não entendi, mas vi que funciona. Não sei o que é que você faz, que até hoje isso. ele não sabe. Uhum. Não sei de fato o que é que você faz. Sei que você mexe com um negócio de arte aí, sai um negócio bonito. Meu pai parou de mandar link de concurso público em 2022, pô. Aí Entendeu? você vê que deu certo quando isso acontece. Ele parou de mandar link Ele de parar concurso de mandar público, o link. pô. E meu pai nunca falou assim, parabéns, sacou? Ele é meio mais brutão no anterior, ele falou, Padrão. deu certo. E saiu. Falei, pô, entendi, ele tá me dando os parabéns. Porque de fato, tipo assim, eu construí uma casa, pô, tudo com o dinheiro do design, sacou? Construí uma casa, comprei um carro, pô, fui construir uma vida. Viagem, subo, desço, como mais bem, caro ele conseguiu, ele vivo casou. bem. É verdade. É o quê? O mais caro. Casou, Casei, irmão. resolveu. E vou te falar o seguinte, cara, não sei se vocês concordam comigo ou não. Você já é casado, pai? Vou casar no que vem. Irmão, seu faturamento vai triplicar. Eu acredito nisso. Acredite, irmão, há uma frequência no casamento que a galera não entende.
De verdade, é doideira. Aqui eu acho que todo mundo... Caramba, se eu já tô assim antes de casar... Entendeu? Não, A gente tá bote fé, conversando Já irmão. vou bem encaixar isso, no meu planejamento do ano que vem de meta. Bote fé, é doideira, pô. Existe uma energia. Eu sempre ouvi falar isso e eu achava que era loucura, mas não. Há uma bênção de Deus liberada pra após o casamento. Mano, Eu isso é verdade. ouvia isso de mentores meus, eu falava, pô, isso é doideira, né? Maluquice. Irmão, é doideira, pô. verdade. Então, tipo, estar aqui tem muito com base nisso também. De verdade. Então, Mas é o assim, que eu tô dizendo, ó, você hoje é casado, você é Não. novo, você tem quantos anos? tenho 26 anos. Pra mim isso daí já tá, ainda é novo, né? É. É um cara que veio do nada, assim. Até chegar no seu casamento foi luta, pai. Foi. E você conseguiu isso com o seu trabalho. Com seu, exatamente. Isso é loucura, mano. Então, tipo Isso é assim, loucura. meu pai só conseguiu entender isso quando deu resultado. Então, pra quem tá no mercado, a família tá achando que não tá trabalhando, não sei o quê, irmão, mostre resultado. Você tem que apresentar o resultado. Você tem que mostrar que você tá comprando alguma coisa. Irmão, se eu tenho a mentalidade de hoje naquele tempo ali, pra quem mora com a família, a primeira coisa que eu faria era pegar as contas de água e falar, a conta de água é minha, pô. Acabou. Exato. É o primeiro ponto, logo de cara. Pois, essa conta aqui é minha, isso aqui é meu. Assumir uma responsabilidade pra eles olharem, falar assim, pô, faz sentido o que ele tá fazendo. Eu não sei o que é até então, mas tá dando resultado. Isso entra em algo que a gente conversa muito aqui no interno, não sei se você concorda, mas eu sempre falo que homem cresce muito quanto mais responsabilidade ele Com assume. certeza. Bota um pitbull nas costas pra você ver, pai. Quanto mais responsa ele assume, mais ele cresce, mais rápido ele cresce. Exato. Por isso que o casamento triplica faturamento. Com certeza, irmão. Tipo assim, bota um pitbull nas costas, você nunca para, irmão. Bota 5 filhos aí no seu casamento pra você ver. Então Você vai calma, pô. Você vai Verdade. quintuplicar do faturamento. Calma, pô, calma. Mas deixa eu te falar uma parada. A gente tá, eu não sei se minha esposa vai até me pegar. A gente Eita. tá nessa meta, né? 5 filhos? Não, tá doido? 3, pelo Essa menos. meta aí. É, mínimo 2 pra fazer companhia, Pronto, né? é bom. A gente tá na meta e tal. Mas no dia que eu virei essa chave e falei assim, pô, a gente quer, tal. Mano, doideira, pô. Outra parada que também virou minha cabeça. Quando tu for pai, você vai ter uma outra mente de fato. Eu tenho um filho. É mesmo, Meu filho tem mano? 2 anos. Ah, É outra coisa. Você vai começar a ver pessoas em sua volta assim, pô, esse aqui ainda não é um homem, então vou ter que me afastar. Entendeu? Aí, por exemplo, eu acho que a pessoa que tá começando, ela vai precisar compreender já isso. Ela precisa mostrar resultado. Isso em qualquer cenário da vida, irmão. Seja pra seus pais, seja pra seu cônjuge até. Porque às vezes o cônjuge também não entende. Sim. Sacou você ali operacionalizando e tal. Até entender isso, ela precisa também ver um resultado. É importante você mostrar os resultados. E até mostrar a dificuldade. Tipo, tô passando essa dificuldade aqui com isso e tal. Bravo. Os melhores conselhos empresariais que eu tomei na minha vida também foi da minha esposa, pô. Ela falou, Sim, pô, velho. larga isso. Pessoas, mano. É doideira. Ela olha e fala assim, isso aí não presta não, pô. E eu me associava e dava cagada, entendeu? Sexto sentido da mulher em Mas isso é sentido. princípio bíblico, né? É. A mulher sabe edificar. Doideira, irmão. muito fato. Aí, a outra pergunta era o quê? A outra foi a sua rotina. Aí pronto, a galera pensa que a rotina de um dono de agência, tipo assim, já tem equipe, de quem já tem equipe, né? Vou Ficar na praia o dia todo, vou trabalhar É de qualquer baiano, lugar do piorou. mundo. Trabalhando na rede o dia todo. Trabalhar de qualquer lugar do mundo. Vou pegar o Mac, vou pra praia, vou ficar de lá só vendo as demandas acontecendo e tô de boa. E não é bem desse jeito, né? Principalmente se não tiver processo interno. Aí o que piorou mais ainda. O cara vira um bombeiro. Só apagando incêndio o tempo todo. Então, minha rotina hoje tá bem doida, mas é uma doideira boa, porque eu faço muita reunião para expansão, né? Pensando em novos negócios, novas coisas que a gente está desenvolvendo para poder colocar do lado de dentro, principalmente porque os de lançamento sou eu que cuido. E eu quero cuidar disso até dar um resultado. Então, como um setor já está dando resultado, o comercial já roda sozinho, né? E eu só faço os acompanhamentos e ajustes, estou naquela parte do tático estratégico nesse setor, fico só, olho de cima, vejo, pô, isso está errado, isso está certo, mando fazer as mudanças. Estou muito mais operacionalizado na parte dos lançamentos, de mentoria, etc., porque ali precisa de uma atenção mais minha, até dar um resultado melhor. Só que nesse caso aqui, a minha rotina, cara, tem dia que eu levo ela 16 horas por dia e tem dia que eu trabalho 4 horas por dia, velho. Depende. Sim. É por isso que eu tô falando assim, depende muito. Tem dia que tem mais demanda e eu gosto de trabalhar, irmão, eu tenho um prazer, eu tenho um tesão por estar ali, de verdade, pô. Tenho um tesão do caramba de fazer o que eu faço todo santo dia. Pra gente é difícil descansar, né, velho? Velho, Querer eu fico descansar. ligado. Então, tipo assim, tem dia que eu pego 16 horas de boa e não fico cansado, fico de boa, sacou? Vou ali direto. Só que tem dia que eu tô, tipo assim, tô mais cansado, tô vendo que não tem muita demanda, eu fico mais de boa, faço demanda básica e fico sossegado, entendeu? O bom é que você tem essa opção quando você empreende, né? Não, assim, vamos lá. Você tem muito risco, mas tem algumas liberdades, como essa, por exemplo.
Tem coisa que eu não quero fazer e quando minha equipe vê isso aqui, ela vai ver. Tem coisa que eu não quero fazer, irmão. Até tenho tempo pra poder fazer. Só que eu me desgastei tanto até chegar ali. Que às vezes eu falo assim, pô, equipe, faz isso aqui, eu vou ficar aqui mais tranquilo hoje. Aí eu foco em, sei lá, vou resolver alguma coisa familiar, pessoal, tal. Vou sair com a esposa, alguma parada. Massa. Mas a rotina, ela é bem... Enfim, o padrão é de manhã. Todo dia de manhã eu tô com a equipe, todo dia de manhã eu tô fazendo todo o trabalho que eu tenho que fazer. Sim. Mas tem dia que eu levo até mais tarde porque eu gosto também. Gosto pra Muito caramba. bom. Principalmente quando é página, tu ficou no tesão da zorra pra ver aquela página pronta, pô. Sei como é. Tiaguinho, a gente vai entrar no momento do bate-bola. Tu tem mais alguma pergunta pra fazer? Por enquanto, não. Ah, beleza. Só coloca essa coisa na cabeça aqui. Eu já falei que queria água, é água aqui do lado, pô. Coloca aí. A ideia do bate-volta é tu responder sem pensar muito, tá? Beleza. Veio na cabeça, Veio na cabeça, já fala. soltou. Se for polêmica, isso depois pode dar um você, problema, você né? assume o BO, mas nada beleza. demais, não. Não, tá tudo certo, pô. É igual a gente falou, narrativa não se Se processa, né? irmão, se der algum cancelamento, você aproveita e lança teu produto. Pois é. Milionário Já tá com gravado? Já tá gravado Já já, tá pô. gravado, Já tá irmão. gravado. É Ótimo, só lançar a então. página e Exato, vender e colocar o vender. link. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual foi o momento mais desafiador desse ano na sua vida? Desse ano? É, Agora, vamos lá. Eu sei que é bate-bola, mas é vida geral ou vida empreendedora? geral. Geral. Irmão, a saúde do meu pai. Se você quiser contar Qual alguma a sua quantidade de boa? Tipo assim, pra eu estar aqui hoje, você não tem ideia não, porque eu cheguei atrasado no podcast. Mas foi porque ele tava passando meio mal, porque o pulmão tava apertando, né? Ele tá com câncer de próstata, que evoluiu pro pulmão e tá no osso, sacou? Pesado. Irmão, e essa pergunta é bem boa. Eu vou falar o porquê. Isso é desde Apolo, velho. Desde maio, né? Desde maio. Te falar uma parada, mas os piores dias da minha vida estão sendo os melhores na vida empreendedora. De verdade, irmão. Tipo assim, doideira. Parece que veio aquela parada, veio uma responsabilidade maior agora. Que obviamente dispõe de mais dinheiro, dispõe de mais tempo, dispõe de mais coisas. Atenção pra tua própria família, pô. Atenção pra família. Tipo, agora minha esposa tava com ele foi fazer o curativo no hospital, que ele teve uma secreção, tal, nasceu uma secreção por causa da metástase, foi 2,5 litros pô, de secreção. Aí abriu uma ferida, aí tá fazendo um curativo de forma periódica, né? Sim. A cada 2 dias ele faz com um curativo especial, o custo aumentou muito. Só que assim, irmão, eu dou muito graças a Deus por tudo, velho. Porque na hora que eu precisava evoluir de fato, eu evoluí para poder dar assistência a ele. Lembra que eu falei que ele me chamava de vagabundo e tal? Uhum. Irmão, ele parou, olhou assim e falou assim, velho, que bom que você fez o que você fez. Meu irmão tá passando por uma crise também, né, financeira. Ele falou, cara, tipo assim, o coroa apertava a sua mente na época e hoje ele tá meio que precisando mais de você porque eu não posso ajudar ele tanto. Então, tipo assim, no fim das contas, o filho que ele mais apertou a mente, chamou de vagabundo durante muito tempo, é quem tá dando a mais assistência a ele. Por exemplo, o carro que eu comprei na mão dele, pô. Eu tava pagando o meu carro e o dele. Sim. Aí eu falei, pô, vou parar de pagar meu carro. Eu ia comprar, ainda tava no consórcio. Falei, vou parar de pagar o meu, vou comprar na mão dele, porque não faz mais sentido. Tava pagando, paguei uns 3 meses, acho que 2.000 e tanto de parcela dos 2 carros juntos. Falei, não, pô, doideira, depois eu pego o dinheiro de lá. Sim. Mas, enfim, é o processo de saúde. Mas eu vou te falar, existem 2 pessoas na vida. Existe a pessoa que olha pra um problema e, meu Deus do céu, tô mal, não vou conseguir fazer, E foca nele, né? E Foca foca no só no problema. problema. E tem gente que olha, que é o meu caso, que olha, tipo assim, existe esse problema. Como é que eu consigo resolver? Eu preciso de mais dinheiro. Então eu vou fazer mais dinheiro, vou fazer mais isso, fazer mais ações. Botar energia máxima, irmão, pra fazer. A gente tá a semana toda falando disso. Entendeu? Enfim, É isso. tudo que tá acontecendo, Apolo, faturamento, mais clientes, viagens, tipo, fui pra Camboriú agora, pra Balneário, vou pra São Paulo mês que vem, fui chamado pra, nem te falei também, fui chamado pra ser embaixador do Conversão Digital, Boa, coisa linda. entendeu? Nice. Então vou descer pra São Paulo também, um cliente nosso, que é um banco também, que é o ICA, vai fazer um evento em São Paulo, que é uma data próxima, vou pegar um roteiro lá em São Paulo já direto nesse sentido. Então, no fim das contas, os piores dias, irmão, tá sendo os melhores dias. Tudo depende de como você enxerga o problema. Como Tudo você depende- lida com ele, né? E como você lida com ele, Perfeito. com certeza. Bom demais. Deus abençoe a vida do seu pai, tá? Amém. Vai dar tudo certo. Já Já deu, na deu, verdade. pô, já deu. Já deu tudo certo. Se você fosse dar hoje 3 conselhos pra alguém que tá inconformado com a situação atual e quer mudar de vida, quer entrar no digital. 3 conselhos assim, não de técnico, mas conselho de vida mesmo. Que se Beleza. tu fosse dar pra aquele cara que vendia chapéu na praia.
Quais Perfeito. seriam esses 3 conselhos? Honre sua família, seus amigos e as pessoas que estão perto de você. Honre muito essas pessoas. Falo principalmente se for um cônjuge. Honre essa pessoa. Sim. Esse para mim, é um princípio de vida para qualquer coisa. A segunda é aprenda a vender qualquer coisa. E quebre a ponte com aquilo que te trava do agora para o seu eu futuro. Rompa a ponte. Por exemplo, eu tive que romper a ponte em alguns momentos. E é aquela parada do pitbull nas costas. Você precisa romper a ponte. Pô, a ponte é um trabalho. Beleza, você trabalha e ganha um salário mínimo, você quer entrar no digital e ganhar mais. Pra mim, essa pessoa tem que romper a ponte com o trabalho. Mas não é tipo assim, pô, vou me demitir hoje e não sei o que eu vou fazer amanhã. Não. Você que começa um processo e cria um plano. Qual é o plano? O plano é, eu vou começar isso, vou fazer aquilo. E nesse momento aqui, eu saio do emprego. E pronto, eu rompo a ponte e não volto mais. Pronto. Perfeito. Se criar esse plano, ter esse foco, eu acho que qualquer pessoa consegue ter resultado no digital. Bom demais. Qual foi a última coisa que você aprendeu? A última coisa que eu aprendi? É. Cara, a última coisa é que o presencial vale muito a pena. É verdade, porra. pô. O presencial pode mudar o game e o seu jogo se você fizer até da forma certa. Quando eu falo da forma certa, é tipo assim, saber se conectar. Não é só chegar nos ambientes e ficar lá meio que parado, acanhado. É você saber. Por exemplo, eu tinha uma parada comigo que eu achava, por exemplo, Vinícius é grande. Como é que eu vou fazer um network com o Vinícius se eu quero, na verdade, eu quero a informação dele? Eu não sei o que é que eu vou conseguir agregar nele. Você quer sugar pra Ei. ele. Vai. Calma. Mas eu tô falando isso porque eu até tenho conteúdo pra agregar. Eu só não sei se vai agregar. Entende o que eu tô te falando? Sim, sim. Eu acho que o que eu tenho eu tô falando que era o que eu tinha na cabeça há um tempo atrás. Eu achava que a informação que eu tinha era menor do que o que o outro tinha lá. Só que na verdade não é. Isso é só crença. Verdade. Isso é só crença, irmão. Fato. Então, no fim das contas, a galera tem que primeiro ter a percepção que o que tem é muito valioso, que você pode conectar com outra pessoa de igual para igual. Ninguém, por exemplo, beleza, hoje eu tô sendo convidado por algumas coisas, pessoas me procuram, me pedem conselho, me pedem mentoria e tal. Hoje eu tô em um processo evolutivo muito grande. Só que as pessoas que chegam para mim, às vezes elas podem ter essa mesma percepção de tipo assim, pô, o Renan já tá em um lugar que talvez eu não consiga agregar, mas na verdade, agrega, pô. Teve muita gente que assim, apareceu do nada e agregou alguma coisa muito importante na minha vida. Como também tem muita pessoa grande. Por exemplo, essa minha cliente lá do banco. A gente está fazendo um processo para poder vender uma mentoria dela no ano que vem. Um processo pique a trinca. A gente vai fazer uma parada massa, Boa. bem grande. Só que o que acontece? No fim das contas, cara, o que pra mim é uma migalha, pô. Pra ela era um banquete. Sim, total. Entendeu? Total. Só que é alguém de um nível muito grande. Só que na nossa cabeça a gente acha que a gente não tem o que agregar, mas na verdade tem, entendeu? As nossas habilidades são complementares. Cada Exato. um é referência, especialista naquele setor, mas o que a gente é especialista e referência no nosso, a gente consegue agregar também. Exato. A mínima informação que você tem pode mudar a vida de uma pessoa. Não, exato. Igual o exato. Wendel de Carvalho fala, né? Seu pior conteúdo pode mudar a vida de alguém. O pior, Exato. né? Complete a frase. O mundo precisa de... Um designer. O cara é marqueteiro, Faz né? um mundo novo, cara, pô. O cara é marqueteiro, né? Um designer que não atrasa demandas. Um designer que não atrasa demandas. Porque, assim, vamos lá, Deus é o maior designer, irmão. Ele que fez toda essa criação, pô, toda essa inspiração vem dele. Em Maior quantos dias? estrategista 7 de dias? todos. 7 dias. Em 7 Seis, dias. 7 ele Seis. descansou. 7 é home dias. office. É. 7 é Tá ótimo. 7 é home, né? office. 7 é home office, pô. Boa. O que você diria pro Renan de 10 anos atrás? Obrigado por você não ter desistido. Boa. Obrigado por não ter parado. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria no mundo? Caramba, irmão. Você acabou de ganhar aqui, ó. Toma, você ganhou um superpoder. Qual que seria o maior problema que tu resolveria no mundo? Acabar com o esquerdista. Brincadeira. Parabéns, irmão. Você aprendeu direitinho. Aprendeu. O mentor de Apolo serve pra isso. Peraí, Salvou o menino, pô. Ah, mas assim, se você quiser entrar e não for falar de política, é só pagar e passar no filtro de qualificação. E se entrar, vai ser o primeiro esquerdista da Apolo, com muito prazer, né? Com É, muito com prazer. certeza. A Apolo é Boa. inclusiva, a gente tem que... Verdade, isso é verdade. É inclusiva. Apolo inclusiva. A gente recebe todo mundo que paga pra entrar. Ah, ele, pera aí, pô. Tá doido? Tá doido, né? Ô, você Calma tá, aí, tá irmão. de maldade pro meu lado. O Não, massa, aí- o massa é que isso aqui tá Aí gravado. você me queima. Não, pô. Calma. Aí E você dá me pra fazer queima, vários pô. cortes. Mas se você tivesse um superpoder. Cara, velho, ó, tem algumas coisas que me pegam no mundo de forma geral, né? Mas, pô, superpoder, não sei se isso é um superpoder, velho. É porque, por exemplo... que pra você provavelmente é, pô. Não, é que eu tô falando assim, eu tô pensando mais na solução que eu resolveria do que de um poder Mas é dado. isso mesmo, é isso Ah, mesmo. pronto.
Seu superpoder seria resolver a solução. Pô, irmão, de verdade, tipo assim, o que me deixa muito triste é, por exemplo, só pra vocês entenderem, tá? O contexto dessa resposta. Muito tempo da minha vida, eu evangelizava aqui da Ban, madrugada, né? Pegava uma galera que tava nas drogas e levava a palavra de Deus e uma alimentação também. Então, duas coisas que me deixam bem mal, assim. Mal no sentido de, pô, não gosto de ver. Quero tirar a pessoa de lá, pessoas nas drogas e fome, irmão. São duas coisas que eu resolveria assim na vida, exterminaria todas as drogas, sacou? Tudo. Até maconha pra quem gosta também, pra poder ficar... Tem um amigo meu que fica mais criativo, né? Ele diz, segundo Pra ele, mim é falácia. eu exterminaria tudo isso e, em consequência, também tiraria também Perfeito. que eu pudesse de fome, sacou? Perfeito. São duas paradas que pra mim destrói muita vida, irmão. Eu vi que você ia fazer outra pergunta. Vida, família. Família. Destrói tudo, pô. Eu conheço pessoas próximas. Eu já tirei pessoas... Mano, já pegou pessoas da rua, pô. Inclusive, E botou em ônibus pra poder ir pra São Paulo. O pessoal voltou pro mesmo lugar, pô. Porque não mudou a cabeça. Não mudou a cabeça, sacou? Na verdade, a gente descobriu o que fez depois. Porque você pega um ônibus pra São Paulo, que ele disse que queria voltar pra casa. Se você pega um ônibus pra São Paulo, você compensa a passagem em outro lugar ainda. Não é aqui em Salvador. Aí a gente entendeu. Ele vendeu isso lá, mais barato, depois voltou pra cá. Entendeu? Então não mudou a mentalidade. Ele só queria fazer uma parada pra trocar dinheiro e... Sim, saquei. Enfim. Boa. Vamos lá. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia do meu casamento. Que massa. Essa é bate-pronto. Tá vendo? Exato. Segundo o Gil Mendes, você conhece o Gil Mendes não, né? Não. Conheço. Pronto, conhece? Pronto, o Gil Mendes fala que a gente tem que depositar. Eu acabei de depositar R$1 milhão agora, pô. Massa. Você deposita pra sacar depois. O dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu casamento. Foi? Boa. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Cara, até hoje foi quando eu descobri que meu pai tá com câncer. Que já tá Recente. avançado e tal. É recente. Foi o pior dia, até hoje é o pior dia da minha vida. Boa. Bravo. Tá. Me diz uma coisa, se você hoje... Ah, não, tem outro. É, sim, Tem. é porque tem outro dia que foi o dia que minha mãe desmaiou no meu braço, pô. Ela quase morreu também. Ela criava na pleura. Ela desmaiou no meu braço e começou a vomitar bíblia. Enfim. Boto fé. Mas Deus curou, Tem pô. muito tempo? Tem algum Amém. tempo já, tem algum tempo. Assim, irmão, você vê que eu falo isso com muita paz, porque eu entendo de um Deus que guia toda a minha vida. Então... Seu conforto tá nele, né? Tá irmão? nele, Perfeito. 100%. Vamos lá. Se você pudesse colocar vamos colocar assim, o maior outdoor do mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo estariam vendo O maior aquele o quê? outdoor. Ah, Maior outdoor tá. do mundo. Tipo assim, é um outdoor que vai aparecer em cada canto do mundo, que todo mundo vai ver. Beleza. E ele transcreve, ele traduz em qualquer tipo de língua. Então todo mundo vai entender o que você vai falar. Vocês Qual viajaram seria... muito a fazer essa pergunta, velho. E nem precisa natural, de... natural. Nem precisa de cannabis. A Nem galera... precisa de Natural. cannabis, Aqui pô. é só criatividade mesmo. Se você pudesse pegar essa mensagem, você vai comunicar Ah. com o mundo inteiro. Pode ser uma frase ou uma colocação, enfim, ou até mesmo uma palavra. Qual que seria a mensagem que você mandaria? Rapaz. Irmão. Cara, acho que a mensagem que mudou minha vida é a mensagem da cruz, velho. Seria a mensagem de Cristo, de verdade mesmo. Porque pra mim, vamos lá, eu vou contextualizar isso aqui, porque irmão, vamos lá. Vou explicar um contexto de por que seria a mensagem da cruz na máxima. Claro que tem a parte de, tipo, Cristo mudou nossa vida de forma espiritual, material, tudo que é de princípio que se carrega diante dessa mensagem é importante para nossa vida, para ser uma vida boa. Mas vou te falar duas coisas, ó. Primeiro, eu nasci um lacristão, beleza? Nesse lacristão, cara, eu comecei na Assembleia de Deus, sou pregador da Assembleia de Deus, conheci muita gente pela Assembleia de Deus. Pra gente estar aqui, de alguma forma, hoje também, enfim, para várias pessoas que eu conectei até hoje, eu devo muito a esse contexto. Muito. Porque tudo é produto de alguém que eu conheci lá atrás. Sempre foi assim. Até hoje, na verdade, está sendo assim. Pessoas que eu conheci, que eu fui conectando até chegar até alguém. Então, eu conectei com muita gente por causa disso. E muita coisa no empreendedorismo, por eu ser líder de jovens, coordenador de jovens, dentro da minha igreja, e ter, desde a adolescência também, praticado isso, dentro do empreendedorismo, muita coisa que eu realizava lá dentro é a coisa que o empreendedorismo pedia. E toda vez que alguém falava assim, não, porque empreendedor tem que fazer isso, eu falava, mas eu fazia isso lá. Mas eu fazia isso, mas eu fazia. Então, no fim das contas, irmão, foi a mensagem que mudou a minha vida, tanto de forma pessoal, como profissional e empreendedora. E eu vou te falar, eu sou muito mais produtivo quando eu faço meu devocional, quando a minha espiritualidade está em dia, e sacou? Quando eu tô, assim, dedico mais tempo a isso. Ou seja, pra mim, é a mensagem da cruz, velho, de verdade. E qual que se a gente fosse condensar em uma frase? Em uma frase...
Em uma frase. É porque tem umas que são genéricas, mas valem a pena. Que Clichê casam vale com a a sua pena. identidade, pô. Eu sei. Isso que eu tô pensando aqui em uma frase pra poder resumir, velho. Aí foi fundo, hein? O senhor é meu pai, você não me Sim, pô. Não, eu iria mais para, tipo assim... Mas é clichê que funciona também. É o clichê que funciona, tipo assim, o Jesus é o caminho, irmão. A verdade é a vida. É isso. Acabou. Pra mim, é esses pontos. E todo mundo veria e todo mundo entenderia a mensagem. Entenderia a mensagem, com certeza. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Porque, por exemplo, ó, ele é o caminho, pô. Por exemplo, tem uma coisa que pra mim é negociável, que é a verdade. Boa. A verdade pra mim é negociável. Ele é o caminho que me levou para os lugares que eu tô. E é o caminho até a salvação, sacou? E pra mim ele é a vida, irmão. Não tem essa É mensagem o tá pra ponto mim de muito chegada clara. de todos nós, né, mano? Não, ele é o ponto de começo e o ponto de chegada, sacou? Exato. Essa é a parada, irmão. Então, no fim das contas, pra mim, ele é isso aí. O Jesus é como a verdade e a vida. Pra mim, não tem outra, não. Não queria espiritualizar tanto, não. Mas pra mim, Não, porque é o meu bem. contexto de vida. Acho que é isso aí, velho. Irmão, independente da religião de qualquer um, se o cara não for ateu, ele acredita em Jesus. Quase sempre. Mas é. Dependente, tem centenas de religiões no mundo. Uhum. A maior parte delas acredita em Jesus. Acredita que Cristo... Exatamente. Uhum. Independente do nome, enfim, a gente não tá falando de religião. Claro. Jesus, claro. Perfeito. A última pergunta pra gente fechar aqui com chave Show. de ouro. Defina a tua tomada de decisão de entrar na Apollo em uma palavra. Qual que seria essa palavra? De ter entrado na mentoria e tá construindo e crescendo os resultados que você tem hoje e tá crescendo cada vez mais. Uma palavra... Cara, escala. Eu Escala. falei, Boa. vou botar escala, então. Aí uma palavra que o empreendedor gosta. Eu vou falar Correto. escala porque é o que eu visualizo depois de ter entrado na Apollo, entendeu? Antes disso eu não tinha... Eu sabia que eu queria, mas eu não visualizava qual o caminho, onde é que eu queria. Porque tem várias palavras que veio na minha cabeça, mas acho que escala seria a definição principal. Porque hoje eu consigo enxergar como chegar lá. Sim. Entendeu? Antes eu sabia o que eu queria, mas não sabia como. Agora eu sei como eu chego lá. Agora eu já sei, agora eu já tenho clareza. Eu já vou chegar pra isso e isso, vou fazer isso e isso e isso. Encurtando o tempo, acho que escala. Show de Perfeito. bola. Seguinte, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Cara, eu tava pensando aqui, tipo, eu gosto desse tipo de conversa, a gente conversa muito sobre tudo isso, Cristo e masculinidade, empreendedorismo e tudo mais, assim. Como você enxerga daqui a 5, 10 anos você e o que você falaria para o seu eu do futuro, caso ele aparecesse aqui agora? Tipo, uma pergunta que você faria pra ele, Depois como ele você se viaja, enxerga. né? Não, pô. Pra mim isso ficou muito na minha mente, porque tipo assim, a gente tá Massa. falando de vida e trajetória, né? Então, tipo, daqui a 10 anos, como você se enxerga e o que você se perguntaria daqui a 10 anos? Beleza. Qual a certeza que você quer ter daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu não me vejo morando em Salvador. Logo de cara eu já vou estar morando em um outro estado. Vou estar, tipo assim... Já que é 10? Balneário, você falou 10 balneário, anos, balneário, né? Balneário. Balneário. Em 10 anos. Mano, eu falei isso com a minha esposa outro dia. Falei, eu só preciso de 10 anos. Pra gente ter a gente, primeiro, não se preocupar mais com dinheiro. Segundo, a gente ter uma renda muito passiva, com tranquilidade. Sim. Obviamente eu vou ter as empresas ainda, então eu vou estar ainda em algum fluxo de alguma demanda, mas não vai ser mais, meu Deus, se eu não trabalhar... É mais propósito do que dinheiro. É mais propósito do que dinheiro. Então Perfeito. em 10 anos é aí que eu vou estar, sacou? Sim. Talvez eu não esteja com uma Ferrari na porta, mas vou estar com um carro muito top, sacou? Sim. Uma Porsche, possivelmente. Vou estar com... Na verdade, mais que uma Porsche, a gente vai estar com alguns carros. Isso é o que eu visualizo já. É um dos carros, pô. Um dos carros. Sim. Um escritório, eu quero alguns escritórios, porque não é só essa empresa que eu tenho em vista, não é só a agência, tem outras coisas que eu quero desenvolver ainda. Uhum. Vou estar com essas empresas rodando e a gente com pelo menos uns 2 filhos, tá massa. Massa. Sacou? E pro... Se Deus quiser, 3 também. Se Deus quiser, Sim, 3. com aquela Explica meta. já. Você falou de 5, se dependesse cinco. dela, ia ser 6, Sim, irmão. É mesmo? Ela já teve a visão do futuro. Quanto mais filhos, maior faturamento. Aí é faturamento. Pô, deu sorte, hein? Ela quer bastante. Ela gosta de família grande também. A família dela é bem grande, ela Pô, quer. família é poder. É, No mundo demais, atual, irmão. então, nem se fala. Nem fala, irmão. Mas beleza. Aí, uma pergunta que eu faria, né, cara? A pergunta que eu faria é como é que eu consigo cortar esse tempo? Porque com certeza ele tem essa resposta. O cara que é acelerado, né? Perfeito. mano, perfeito. Como é que eu consigo Pô, encurtar? irmão, você que chegou em 10 anos, como é que eu chego em 5? Como é que... Perfeito, que foi a mesma coisa que eu falei contigo. Eu falei, irmão, talvez eu chegasse nos 30 mil que eu tô hoje em algum tempo. Só que eu fiz isso em 2 meses, pô.
em 3 meses. Você teve a resposta. Entendeu? Uhum. Depois da Apollo, pô, eu poderia talvez chegar a isso só no ano que vem. Entendeu o que eu tô te falando? Sim, total. Então, no fim das contas, pra mim, a mentoria é encurtar o tempo, cara. Eu encurto o meu tempo da minha trajetória. Perfeito, mano. Conhecimento, networking, acesso, tudo isso daí encurta teu caminho. Demais, irmão. Demais. Perfeito. A melhor resposta possível foi essa aí. Show de bola. Genial. Tá. Rapaziada, estamos finalizando o primeiro episódio, estreando com o Renan, fechando com chave de ouro. Pra você Maravilhoso. que ainda não segue a gente, me segue lá no Instagram, Vinícius Pugliese. Você que quer fazer parte também, quer conhecer um pouco mais sobre a mentoria Apollo, quer aplicar também, pra ver se consegue passar ali no filtro de seleção. A gente vai deixar um link aqui embaixo também na descrição pra você ter acesso. Tiaguinho, recados finais? Se inscreve no canal, né? Acompanha a gente. Vamos trazer mais mentorados e outros convidados ilustres que a gente ainda não pode falar aqui. Top. Me segue também no Instagram, Thiago, sem H, Temudo Daniel, tá? Lá você vai aprender muito também sobre organização e produtividade. E segue também o perfil da Apollo, que a gente vai estar lançando um perfil só para Apollo, para você estar acompanhando o conteúdo que acontece agora, lá dentro, tá? Descobriu agora, velho? Descobri agora. Aqui é assim, filho. Quando o time é eficaz. produtivo é desse jeito, irmão. Agora. É. Renan, olhando Surpresinha. pra aquela câmera ali, manda as considerações finais, última mensagem, fala pra galera te seguir aí, onde te encontra. Show. Galera, vocês me encontram, eu já falei no começo, mas vou falar de novo. Renan Andrade, __. Segundo, minhas considerações finais eu vou fazer sobre a Apollo, tá? Se você ainda não é mentorado da Apollo, se inscreve nessa mentoria, tenta passar no filtro de seleção, passando, executa tudo aquilo que o Vinícius, a equipe manda você fazer, que vai dar muito resultado, de verdade mesmo. E quando você me seguir lá, gostar do conteúdo, me manda uma mensagem que a gente tenta fazer uma parada massa pra vocês. Você não é concorrente Boa. porque a gente não faz design, vai Vai design. design, não é de boa. Velho, dentro da Verdade. Apollo, eu sou o mais favorecido ali. Porque eu posso fazer negócio com todo todo mundo mundo. ali dentro, que ninguém é meu concorrente. Fato. Mas fechou, irmão. Fechou, Obrigadão por ter acessado o convite. Tamo junto, demais. paizão. Parabéns. Tamo junto, paizão. Gostei demais. Valeu, E vamos pai. pra cima que o topo é nosso. O topo é nosso. Toca o sininho Bora. aqui, ó. Vai falar isso agora, toca o sininho pra dar sorte, pô.